senta na cadeira e trabalha, e executa, e faz acontecer. Tá na tua mão no final Uhum. do dia. Preserva o teu equity, que equity vale muito, e, cara, e executa. Olá a todos e bem-vindo ao Exit Talks. Hoje estou aqui falando com Daniel Cocchieri, empreendedor serial e fundador da Liqui Digital Assets. O Daniel já fez 2 saídas de sucesso com empresas anteriores e sua startup atual, a Liqui, utiliza a tecnologia blockchain para transformar ativos em tokens e também para permitir investidores a comprar e vender esses ativos. Em janeiro desse ano, a Liqui captou 27,5 milhões de reais em rodada Series A, liderada pela Kinea Ventures do Banco Itaú. Com isso, a Liqui passou a ter um valuation de 100 milhões de reais. Daniel, é um grande prazer ter você aqui no Exit Talks, conversando conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo. Brian, primeiro eu que agradeço o convite. O prazer é meu poder falar um pouquinho da história aqui, dos erros, dos acertos e compartilhar aí com vocês e com os ouvintes do Exceed. Legal, com certeza, Daniel. Eu já comentei com você, eu estou muito animado a conversar com você, porque várias pessoas que seguem o podcast, eles são empreendedores, tentando trilhar as trilhas e o caminho de sucesso que muitos empreendedores já fizeram, que a gente conversa aqui no podcast. E você, especificamente, é empreendedor nato, serial. Você já fez várias empresas e tem pelo menos 2 saídas na sua histórico. Imagino que você tem alguns fracassos também. Mas, cara, antes de entrar na Liqui, que também é super interessante que vocês estão fazendo, mas eu queria mergulhar um pouco no seu histórico e ver se você podia falar um pouco sobre os casos de sucessos anteriores, como a EasyLike e Bitcoin Trade. Perfeito, Brian. Não, com certeza tenho casos aqui também de startups que não deram certo. Eu acho assim, Brian, eu sou meio que um empreendedor, todo empreendedor ele é inquieto, né? Então, eu tenho uma inquietude muito grande de querer continuar resolvendo problemas e continuar empreendendo ainda. Sou jovem, tenho 40 anos ainda, então, e essa inquietude ela é muito latente, né? Então, é por isso que dentro do meu histórico aí, eu acabo desenvolvendo negócios até em mercados diferentes, mas querendo sempre estar empreendendo, né? Sempre estar criando soluções ali para o mercado. Algumas dão certo, outras não dão. Eu brinco muito, falo, eu não sei se a Lick, que é atual, vai dar certo, porque não existe uma receita de bolo, por mais que a gente já fez algumas no passado que deram certo, não tem como você garantir. Obviamente você tem aprendizado, mas não tem como você garantir. E falando um pouco sobre a EasyLike, né, e a Bitcoin Trade que você citou, foram 2 startups que, sim, essas eu tive um ciclo completo de fundar um negócio, escalar um negócio e ter uma saída para um estratégico nos 2 negócios, né? A EasyLike era uma plataforma, ambas eram plataformas SaaS. A Slack era uma plataforma B2B, que era uma tecnologia que ajudava a otimizar a compra de anúncios no Facebook. Então, era uma plataforma focada em advertising. E a Bitcoin Trade era uma corretora de criptomoedas, B2C. Né? Então, são 2 negócios bem diferentes um do outro, no sentido de mercado, né? Um mercado financeiro, o outro mercado de advertising e também de públicos diferentes, né, Brian? Um focado em B2B, contas enterprise, muito menos cliente, muito mais comercial na rua, e a Bitcoin Trade totalmente B2C, cauda longa, muito dado, e você não tem como analisar cliente por cliente, como muitas vezes no B2B você consegue, né? É, mas foram 2 negócios que, como você comentou, deram certo. A Slack, eu fundei ela em 2012, foi quando... E a história é um pouco engraçada, né? Porque eu tinha até um pouco desse... Tem que descer uma startup antes. Eu tinha, em 2006, eu fundei a minha primeira startup, chamada O2 Games, que era focada no mercado de games web browser. Eu era desenvolvedor, então o meu perfil é técnico. É, Entrei no Banco Santander com 18 anos, no ano de 2000, e fiquei no Banco Santander até 2005. Fiquei 5 anos no banco como desenvolvedor. Em 2005 para 2006, eu saí do banco para montar o meu primeiro negócio, que foi essa startup de games. Eu já desenvolvia os jogos no meu tempo livre, enquanto eu trabalhava no banco. Chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão de focar 100% na empresa de games. Em 2005, eu consegui um investimento de 3 anjos de 500 mil reais cada um. Então, eu levantei ali 1,5 milhão. Legal, cara. Eu só queria pausar aí, porque acho que Opa, isso é um ponto-chave na carreira ou trilha de vários empreendedores que tem esse perfil de pessoa dentro de uma grande empresa, que tem habilidade, que tem um skill set, tem um mínimo de treinamento
e vejo a oportunidade de empreender, mas tem esse receio, quando, que eu vou sair ou não, tipo, eu vou largar o contra-cheque, nem o salário aí, eu vou arriscar e tudo isso, e quando no momento certo, também tem considerações para vários empreendedores, é muito mais fácil se você tem filhos ou não. Eu queria entender um pouco mais do seu momento e seu processo de tomar essa decisão. Você estava com filhos ou não? Nessa época, como você tomou a decisão de, eu vou botar isso, eu vou abrir mão a essa segurança que eu tenho nessa empresa e eu vou empreender? É importante, assim, Brian, eu não recomendo o empreendedor largar o seu emprego sem um plano muito bem definido de como ele vai empreender, porque a gente sabe que empreender é muito difícil, né? Então você tem que ter um plano, e principalmente da parte financeira, né? Como é que eu vou sobreviver? E como a empresa vai sobreviver, né? Muitas vezes a empresa precisa de um tempo. Então, assim, naquela época, eu só ia largar o banco, Brian. Eu tinha 3 filhos já, né? Eu casei muito jovem, eu casei com 20 anos, e minha esposa teve gêmeas. Então, a gente teve uma filha, depois teve gêmeas. Então, eu já tinha 3 filhos. Eu tinha um bom salário no Banco Santander como desenvolvedor. Eu era um expatriado. Eu saí do Brasil, fui para o Chile, morei no Chile pelo banco. Então, eu tinha benefícios de expatriado pelo banco. Eu tinha uma situação muito cômoda no banco, mas eu não estava feliz. Não era aquilo que eu queria, o mundo corporativo. E ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo esse joguinho online, era um joguinho de futebol online. E queria transformar ele em uma empresa e na minha dedicação full time. Eu só larguei o banco quando eu consegui o investimento para a empresa. Então, no meio tempo, porque eu não tinha como, assim, nem se eu quisesse, eu tinha já um compromisso de família, de filhos. Meus pais sempre me deram educação, mas meus pais não vêm de família que poderia me bancar para poder empreender, né? Adoraria até, tem nada contra, muito, mas eu não tinha essa opção. Então, eu só larguei o banco quando de fato eu consegui levantar esse 1,5 milhão, que me permitiu ter o mesmo salário que eu tinha no banco na startup, né? E além disso, contratar time, pessoas para começar a transformar aquela ideia daquele jogo em um negócio que era o 2 Games. Ah, legal, cara, fantástico. É super Eu, importante, assim, quando você tem família, você não tem a mesma flexibilidade que alguns empreendedores têm de trabalhar sem receber durante meses, enquanto eles desenvolvem a ideia de viver de poupança. Você tem obrigações sérias, outras vidas para cuidar, né? Exato. Não, e aí você acaba tendo 2 problemas grandes, né, Brian? O pessoal, família e ter que manter. Se você larga o teu emprego e fica sem uma receita, né, isso vai gerar um problema para você, para tua família, para Claro. tua esposa, e vai te desequilibrar, né? E do outro lado você tem Uhum. o próprio problema da startup, que toda startup ela nasce com um desafio enorme de conseguir se manter, crescer no mercado, validar, etc, etc. É difícil. Então, assim, eu só tomei a decisão de sair do banco quando eu recebi o investimento. E como foi o processo para você buscar esse investimento anjo inicialmente? Brian, assim, a gente está falando de uma época que não tinha, né? Não tinha nem as nomenclaturas que tem hoje. Investimento anjo, venture capital era super raro, assim. No Brasil tinha um ou outro, mas super. E muito menos equity crowdfunding. Não tinha crowdfunding, não tinha, É, não tinha o ecossistema de startups até, não tinha startup, sim, não se falava em startup, era outro, né? A gente está falando aí de 2005, 2004, sim. 2003, 2005. É, eu, assim, o que que eu fiz na época, tá? Eu bati em tudo que eu batia no Google, eu montei um business plan, até engraçado, porque naquela época a gente tinha uma mentalidade de montar um business plan de 100 páginas. Que hoje a gente sabe que isso não é nada, você não precisa montar um business plan de 100 páginas para montar uma startup. Mas eu lembro que eu montei um business plan, eu batia no Google sobre venture capital e saía mandando e-mail para os venture capital que existia sobre minha ideia. Eu lembro até hoje de uma ligação que eu tive com o Romero Rodrigues. Ele não deve lembrar, porque na época ele estava lá no Buscapé e eu era um empreendedor tentando largar o meu emprego e precisando de algum funding. E eu consegui o telefone do Romero Rodrigues, para quem não conhece, né, um dos fundadores do Buscapé. Liguei para ele me atendeu e eu comecei a falar do meu negócio para ele. Romero, eu tenho esse negócio que é um jogo que tá, blá, 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 preciso de investimento, você não quer investir? Cara, ele me deu uma baita atenção, de 1 hora. Eu desliguei o telefone, Brian, eu falei, consegui. Cara, consegui o investimento. Romero nunca mais me atendeu. Ele foi super educado, mas ele nunca mais me atendeu. Então, eu ouvi muitos nãos, até que eu consegui um Faz sim. parte, faz parte. Mas exatamente, mas a gente tem que é outra, acho que característica do empreendedor, né? A persistência. A gente tem que persistir muito, porque a gente recebe muito não todo dia. Mas basicamente foi isso. Eu ia buscando no Google, ia ver no mercado. Eu tenho um grande amigo meu hoje, que naquela época eu bati na porta da empresa dele para pedir investimento. Hoje é um amigo pessoal, frequenta a minha casa.
Aí a gente até brinca, pô, naquela época vocês não quiseram investir na minha ideia de games. Então, assim, eu recebi muitos não. Até que eu consegui um sim de uma pessoa. Como é startup, era um jogo de futebol, eu mandei o meu business plan para a Fear Capital, de Belo Horizonte. A Fear Capital, ela não investia nesse tipo de tese, jogos online, só que o enteado do CEO da Fear Capital era um apaixonado por futebol e queria começar a empreender. Então, coisas do acaso, se é que existe acaso, que aí o Guilherme da Fear Capital indicou o meu projeto para o enteado dele, que era o Bernardo, e eles eram de família ali que tinha condições, e eles toparam a entender a ideia, a gente foi evoluindo, 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 até que eles investiram como anjo. O presidente da Fear Capital, o Guilherme, o Bernardo e mais um primo dele. Cada um botou 500 mil reais. Demorei 6 meses para convencer eles. Então eu consegui convencer, eu e o Bernardo convencemos juntos, né? Porque o Bernardo depois ele virou o CEO da empresa e eu era o CEO dessa empresa de games. Demorou 6 meses. Só quando eu consegui o gol deles é que eu fui no banco e pedi as contas. Isso foi em 2005, dezembro de 2005. Desde lá até hoje eu continuo sempre empreendendo, não precisei voltar ao mercado de trabalho. Também se precisar um dia não vejo problema nenhum, mas de lá até hoje eu continuo empreendendo. Então assim, a história minha começa por aí, né, de empreendedor. Eu larguei um emprego muito bom no Banco Santander, mas com uma garantia mínima de recursos para poder começar a empreender, né? E a O2 Games não deu certo, Brian. No final do dia, a O2 Games, como business, não deu certo, mas para mim foi a maior escola que eu tive como empreendedor até agora. Ou pelo menos foi a escola que me permitiu chegar nos outros cases que deram certos, né? Então, a empresa de games ela não escalou, ela teve o Uhum. melhor ano dela 2009, naquela época dos social games, games de Facebook, a gente também surfou um pouco aquela onda. Mas nosso melhor ano a gente faturou 5 milhões. O que o VC queria, o que os investidores querem, eu quero que você fatura 50, 100, 5 é pouco. A gente não conseguiu escalar. E aí, em 2000 aí entra um pouco da história, né? Eu fiquei de 2006 a 2012 focado nessa empresa de games, lançando jogos online, lançando jogos no Orkut, no Facebook, web browser, jogos de esporte. A gente chegou a ter 1 milhão de usuários, faturou, enfim, mas não escalou. Aí até uma época, Brian, em 2012, a gente tinha um jogo no Facebook de futebol. E eu precisava comprar mídia no Facebook para trazer o usuário para o meu jogo, né? E o Facebook era uma plataforma muito nova como advertising. Então ela não tinha recursos para que otimizasse aquela compra de mídia. Eu peguei um desenvolvedor meu de noite e falei, cara, desenvolve alguns algoritmos que eu tenho aqui para poder otimizar esses anúncios dos nossos jogos no Facebook. Ele começou a desenvolver esses algoritmos de noite ali, de final de semana. Acabou que esses algoritmos eles viraram um produto, que é a EasyLike. Foi quando eu virei a chave, desisti da empresa de games e fundei, comecei a empreender com a EasyLike, que era uma plataforma que no final do dia ajudava grandes anunciantes de Facebook a otimizar a compra de mídia, a entregar mais resultado na compra de mídia no Facebook. E aqui eu peguei o time perfeito, que é uma coisa também extremamente importante para a gente estar empreendendo, o time de mercado. Então, assim, eu fui o primeiro parceiro do Facebook no Brasil, eu fui o primeiro parceiro do Facebook na América Latina que recebeu uma certificação do Facebook como parceiro, como solução third party ali do Facebook. E isso permitiu a gente crescer junto com o Facebook no Brasil em 2013 e 2014. Então, assim, eu peguei o momento certo desse negócio que estava surgindo, o Facebook como plataforma de mídia, para competir com o Google, e eu era o parceiro local no Brasil que mais entendia do algoritmo do Facebook e tinha uma solução para o mercado. Então, o Facebook, ele pegava a EasyLike pela mão, o meu comercial, até o Daniel, colocava nos grandes clientes falando, usem a EasyLike, que ela vai ajudar vocês a gastarem mais no Facebook, os algoritmos. Então, isso fez a gente crescer muito rápido. E a EasyLike, ela tinha 70% do mercado de advertising do Facebook no Brasil. Os outros 30% era uma solução da Kensho. A Kensho era muito forte em Google Ads. Então, assim, a gente meio que... E foi um negócio que esse sim escalou. 2014, eu fundei em 2012, final de 2012. 2013, a gente conseguiu a certificação do Facebook. 2014, a gente escalou o mercado. A gente transacionou 140 milhões de reais em advertising no Facebook com o cliente. Em 2015 eu vendi essa empresa para a Graft4, uma empresa americana que queria tecnologia.
A empresa estava montando um cloud marketing, um grande guarda-chuva com várias soluções de marketing digital e faltava uma de Facebook. E comprou a gente para esse guarda-chuva, em 2015. Cara, Deu uma muito legal. acelerada aqui, né? Não, você falou muitas coisas que eu queria talvez aprofundar um pouco mais, mas super interessante essa história. Então, me parece que do que você falou, o Facebook enxergou uma oportunidade de você, um player, né, uma empresa local que podia ajudar eles a escalar rapidamente dentro do país. Então, isso foi uma grande parte da aceleração do crescimento, né? Total. Legal, legal. E você falou sobre vários outros pontos nessa história super interessante. Timing, como você falou, timing super importante. Eu acho que eu já ouvi falar muitos empreendedores falando sobre a gente tem uma tendência como ser humano de sempre querer atribuir o sucesso a coisas pessoais e coisas assim, tipo inteligência ou capacidade, tudo isso, mas a gente, por natureza, subestimina a importância de simplesmente estar no lugar certo, no momento certo, basicamente, para pegar a onda, né? E outra coisa que se destacou sobre essa história é que é, como uma coisa pode liderar ou pode acabar dando outra coisa que você não previu. Você estava fazendo uma coisa concentrado e surgiu outra oportunidade que você meio que se ligou e identificou aí é onde que tem a oportunidade. Eu tenho que transicionar para cá. Você acha que, assim, ao meu ver, parece que esse tipo de, vamos chamar de sorte, não ser possível se você não estava constantemente focado em tentar fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. Eu acho que muitos empreendedores têm essa ideia de, tipo, eu vou ficar aqui pensando numa ótima ideia e quando eu descubro uma ideia excelente, aí eu vou começar. Mas eu acho que, com sua história e outras, parece que não é assim na prática. Você vai descobrindo ao longo do trabalho. É engraçado, né, Brasil? Você foi olhar, eu empreendi com games, Aham, depois com advertising, depois com cripto e agora com tokenização, né? São 4 sim, startups que eu estive à frente, né? É, são totalmente mercados diferentes, né? sim. Então, assim, mas sempre tem um link, né? O que eu vejo, assim, do Daniel particularmente, eu sou muito inquieto, Brian. Então, assim, isso é uma Uhum. característica e o empreendedor geralmente é muito inquieto. Então, a gente sempre está olhando tudo com um viés de que não está bom, não está pronto e dá para melhorar, né? A gente geralmente tem esse e é nesses gatilhos que você às vezes acha as oportunidades, né? Só que é aquilo que você tem que estar, você tem que estar inquieto, você tem que estar prestando ao redor. Eu costumo falar também que eu evito escrever em uma pedra o que eu estou construindo, porque às vezes você está apontando para um lado, mas é para o outro que você tem que ir. Se você ficar só assim, você vai acabar dando errado, né? Então, A gente fala em inglês tunnel vision, tipo, só olhar para frente, put on the blinders, sem olhar para nada no redor. então, eu acho que eu acho que o empreendedor tem que ter foco. A gente sabe que para o negócio dar certo, ele tem que estar focado, mas ele sempre tem que estar com a antena ligada no que está acontecendo ao redor, porque às vezes a oportunidade não é aquela que a gente estava imaginando, é uma do lado, Que deve uma ser atrás do difícil lado. também ter essas duas mentalidades em conjunto. Muito difícil. Por isso que eu falo assim, não tem uma receita, mas como você faz, né? Qual que é a receita? Eu não sei, não tem uma receita de bolo. Uhum. Tem uma. Quando as coisas elas vão acontecendo, a gente vai, obviamente, tentando interpretar aquilo que está acontecendo e tomando decisões erradas e certas. A EasyLike, por exemplo, eu comecei a montar o algoritmo para a minha empresa de games. Sim, Aí o que aconteceu, né? Eu não contei essa parte da história, mas eu investia no Facebook 30 mil, 40 mil por mês. Era pouco. Eu tinha um amigo, um grande amigo, que chama Alex, que ele é o fundador do Viajanet, hum, site de venda de passagens online, né? E eu sabia que ele estava investindo, na época, 200, 300 mil no Facebook. E eu falei para o Alex, Alex, eu fiz um algoritmo aqui para rodar nas minhas campanhas, está funcionando. Você não quer tentar rodar na tua, que tem muito mais budget? Talvez o algoritmo, para ver se o algoritmo vai continuar performando igual. Porque um algoritmo de advertising, quando tem pouco budget, ele fica meio limitado para testar coisas. Porque você não tem um budget muito grande, ele não pode, né, ele tem que testar poucas coisas, achar o caminho para gastar o resto do dinheiro. Quando é mais investimento, ele consegue, em tese, testar mais coisas antes de achar testar mais caminhos para encontrar os melhores caminhos para investir o dinheiro. Então eu liguei para o Alex, ele falou, Daniel, liga aí o teu algoritmo na minha campanha. Eu liguei, Brian, eu lembro que era um carnaval, na sexta-feira, antes do carnaval. Eu liguei o algoritmo, não tinha interface, não tinha nada, era um MVP. Era só robozinhos rodando
deixei rodando no carnaval. Na quinta-feira o Alex me liga e ele fala assim, Daniel, quanto custa? E eu falei, cara, não custa nada, esse aqui é um negócio que eu fiz para uma empresa de games. Ele, cara, quando não desliga e quanto custa? Aí eu falei para ele, me dá 5 mil reais por mês. Me dá 5 mil por mês, eu deixo esse negócio ligado aí. Mas nesse time eu vi que poderia, ali eu vi, pô, se ele quer, talvez o concorrente dele também vai querer. Talvez outros vão querer. Eu preciso transformar isso em um produto agora. Vou pegar esses 5 mil reais que ele está me pagando e vou contratar um dev full para tocar isso aqui. E eu estava na empresa de games ainda. Então, eu fiquei uns 6 meses com a empresa de games e com a EasyLike. Na hora que eu vi que a EasyLike tinha o mercado, tinha cliente, estava faturando, ela foi totalmente bootstrap, de ponta a ponta. Eu desliguei a chave de games e fui para a EasyLike. Mas você vê, são coisas muito sutis. Se eu não tivesse ido atrás do Alex, talvez eu nem tinha ficado só ali no meu mundinho do algoritmo para a empresa de games. Se o Alex tivesse falado não, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente pode até chamar de coincidência ou sorte. Claro, eu fui atrás, o empreendedor vai atrás, ele pergunta, sabe, a gente tem que ir atrás. O Alex não ia vir do nada, o Alex do ViajaNet, Daniel, você tem um algoritmo para minha campanha de Facebook? Não ia vir. Então, acho que são esses pequenos detalhes que às vezes fazem a gente pensar em mudar a rota no caminho, né? Não, é Mas, super legal. E você desenvolver alguma coisa para resolver um próprio dor, isso é outra coisa muito comum entre empreendedores de sucesso. E depois você viu o primeiro pessoal que enxergou o valor suficiente para pagar. E isso é, assim, lógico, é uma grande sinalização que eu deveria estar focando aqui. O cara quer isso, o mercado está pedindo com dinheiro, né? exato. E, Brian, depois do ViajaNet, quem foram acho que, os meus próximos 2 clientes? Submarino Viagens Aham, e Hotel Urbano. muito Porque legal, quando o cara. ViajaNet passou a usar, ele me validou para o setor inteiro dele. Claro, claro. Muito rápido, muito fácil O que que vender minha para concorrente submarino tem, eu tenho que viagem. ter também, é. Pô, se está rodando no ViajaNet, está performando lá, liga aqui também. Sim. Então, e isso foi o E, e começo com, e com da Easy, você companhia, falou que foi totalmente bootstrapping, você captou zero investimento, então? era investimento. Legal, cara, legal. Então você Para tem as cada duas cliente que a experiências gente. de captar e de crescer totalmente organicamente, Eu captei com a empresa de games, eu captei anjo, era um anjo, tá? não era um VC. A EasyLike foi bootstrap, a Bitcoin Trade foi capital próprio Tá? e a Leak foi uma rodada de VC, né? Claro, Então, claro. assim, são 4 também experiências bem diferentes, né, entre elas, né? E sobre, continuando com essa experiência que, assim, você já passou várias que os empreendedores estão esperando passar nas suas carreiras, mas o processo de vender esse primeira empresa, pode contar um pouco sobre isso, como isso veio a acontecer, se você correu atrás, se você foi abordado, se você contratou alguém para te ajudar, como que foi esse processo? Foi assim, ó, a gente estava desenvolvendo, a Slack, ela era uma plataforma que atuava na ineficiência do Facebook. Então, o core do Facebook é cuidar da rede social. Então, toda a solução de advertising do Facebook, ela era muito defasada. Então, a EasyLike, através de APIs que o Facebook tinha, construiu uma solução melhor que a do Facebook. Isso no começo. O que começou a acontecer? Né? Isso em 2012, 2013. 2014, 2015, o Facebook começou a copiar algumas coisas da Slack, copiar algumas coisas do parceiro e acelerar também a plataforma dele gratuita. Então, a gente começou a também competir com o próprio Facebook. Isso gerou um alerta para a gente ali, eu tinha mais sócios, né? Que, Que talvez meu, seus dias são numbered, tipo, talvez não tenha muito mais tempo que vai ter negócio, né? talvez a gente vai ter algum problema ali na frente, no próximo ano. E outra, é difícil competir com o Facebook ou com empresas americanas que estavam do lado do Facebook também com soluções e querendo vir para o Brasil, com soluções melhores do que a gente estava conseguindo construir naquele momento de mercado. Então, eu acho que tinha um sinal perigoso para a gente como negócio, e em contrapartida, o Facebook tinha uma empresa aqui fora, que era a Graft4, que estava buscando comprar uma tecnologia de Facebook, de advertising de Facebook. Então, essa empresa bateu no Facebook e o Facebook falou, ó, tem uma companhia no Brasil chamada EasyLike, tem uma tecnologia boa e que talvez os caras conversem com vocês. Então, foi assim que conectou as pontas, tá? E esses caras queriam basicamente tecnologia, eles não queriam mercado. Então, isso ajudou muito no M&A, porque toda a parte de due diligence no CNPJ da companhia, para eles não interessava. Eles falaram, meu, eu quero as pessoas e a tecnologia. Não quero ter o mercado nem ter o CNPJ. Então, foi um M&A até muito fácil, comparado com o da Bitcoin Trade.
Mas, Entendi. mas E com esse M&A, você foi assessorado? Você utilizou ou você fez totalmente sozinho? a gente fez sozinho. A gente fez só, Legal. eu e meu sócio, a gente fez sozinho. Consome, nessa época, só de curiosidade, isso consome muito tempo dos fundadores, tira o foco das operações e tudo isso. Só Consome. para empreendedores que estão pensando nisso, tipo, como se preparar para essa experiência. É um desafio muito grande, consome. O que a gente fez nas duas saídas, eu tinha sócios também, a gente combinou, ó, um toca o M&A, o outro toca a operação, né? É fundamental, porque consome tempo, consome energia, te tira o foco, porque provavelmente você começa a pensar no futuro, começa a pensar no dinheiro que você vai ganhar também, você começa a tirar o foco, é ruim. Então, assim, tanto na Slack quanto na Bitcoin Trade, a gente dividiu entre os founders quem ficava focado no M&A e quem ficava na operação. Tanto é que a Slack, a gente chegou, em 2014, a gente chegou num processo de venda da empresa e não deu certo. E tomou muito nosso foco em 2014. Era uma empresa americana também que estava comprando. A gente chegou aí a Nova York, fazer reunião, os caras fizeram proposta, a gente fez, aí entrou naquela discussão de contra, aí a gente contratou uma empresa, começou a estressar entre os founders, que é o perigo, quando aí contratou uma empresa de M&A para fazer o meio de campo, porque em um deal desse, se você estressa com os founders se estressam, começam a, cara, vai ser difícil quando juntar, porque você já cria uma, então por isso que é bom muitas vezes colocar uma empresa de M&A, porque ela isola, né, os founders do estresse da negociação, que é... Então, eu lembro na primeira da Easy-Like, Brian, no primeiro deal que a gente não fechou, que foi bem avançado ali, mas não fechou, cara, era coisa de... O nosso, aí, quando a gente botou uma empresa de M&A, eles mandavam... Tinha lá 3 cláusulas que a gente não concordava. Aí, no qual os caras, não, tudo bem, a gente vai mudar, vai mudar. A gente mandava as cláusulas, aí eles mudavam essas 3, mas mudavam uma quarta. E a gente falou, poxa, mas essa aqui a gente já... Então, começa a desgastar, né? E tudo é que o M&A não deu certo. Mas é complicado, tem que tomar muito cuidado. No nosso caso aqui, a gente sempre se separou muito bem para tentar não perder o foco, mas é complicado, é difícil, assim, não tem... Entendi, entendi. Não, super interessante. Então, mas na segunda parece que, lógico, deu certo. E depois de Easy Like, qual foi o próximo passo para você? Então, depois que eu vendi a EasyLike, como eles queriam a tecnologia, eles focaram muito, o meu sócio, o meu CTO ficou, né, e todo o time. Eu fiz uma transição de 6 meses, a gente vendeu a companhia em abril de 2015, eu fiquei mais 6 meses na companhia e saí, que era o combinado, 2015. 2016, janeiro de 2016, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu moro até hoje, né, com a minha família. Fiquei em 2016 aqui nos Estados Unidos em um ano de adaptação, com filhos, né, outro país, vendo se a gente gostava, se era isso que a gente queria. Então, em 2016 eu fiquei fora do mercado. Aí, em maio de 2017, eu voltei a empreender. Que aí eu voltei a empreender com cripto, com a Bitcoin Trade. Que também foi assim, eu não estava acompanhando o mercado, eu estava querendo voltar a empreender, então estava com aquele radar ligado, tentando enxergar algum mercado, alguma oportunidade. Até que um amigo me ligou, chamado Nilcinho. Ele me ligou, eu atendi, ele falou o seguinte para mim, Brian, Daniel, se você comprar um Bitcoin nos Estados Unidos, eu vendo no Brasil 20% mais caro. Aí eu falei, pô, Nilcinho, isso aí tá meio estranha essa história, né? Pô, 20%? Arbitragem? Que é arbitragem, exatamente, era arbitragem. E naquela época, em 2017, Brian, tinha realmente uma arbitragem muito grande do preço do Bitcoin entre os Estados Unidos e Brasil, né? Porque tinha muita gente no Brasil querendo comprar e não tinha gente que vendia Bitcoin. Então o preço lá era sempre mais caro. E era difícil comprar. Eu acho que eu lembro eu ia falar da história do Bank Friedman, né? O fundador eu vou esquecer o nome agora, mas um dos maiores plataformas de cripto o início dele foi parecido. Ele foi trader de Bitcoin, identificando a oportunidade de arbitragem no mundo inteiro, nas várias exchanges diferentes, em países diferentes. É meio que a gente viu o seguinte, né? Esse meu amigo falou da arbitragem, eu estava totalmente fora do que era Bitcoin. Por ser um grande amigo, eu confiei nele. Eu falei, ó, vou comprar esse tal de Bitcoin, me ensina a comprar e te mando aí, você vende no Brasil. Vou comprar US$ 10.000. Eu comprei US$ 10.000, um papo, coisa de maluco, Brian. Eu tinha que ser em dinheiro, um cara que eu nunca vi na vida, na minha frente, eu dando dinheiro, ele transfere o Bitcoin. Foi via peer-to-peer, porque naquela época as plataformas não estavam conseguindo aguentar o número de cadastro, estava demorando muito para validar as contas. Então, foi via peer-to-peer. Né? Para quem não conhece Bitcoin, você pode se encontrar com alguém e comprar
assim, eu e o Brian pessoalmente, eu dou o dinheiro, o Brian manda o Bitcoin para minha carteira, ele vai embora e acabou, né? Como se fosse dinheiro em espécie, comprando alguma coisa em dinheiro ali. Então, foi dessa maneira, eu comprei os 10 mil dólares, mandei para o Nilcinho, ele vendeu e virou 12 mil dólares no Brasil, em reais, né? Na conversão de reais. Eu falei, caramba, Nilcinho, cara, tem uma oportunidade boa para fazer dinheiro aqui. Primeiro foi, vou fazer mais, vou pegar mais recursos e vou começar a girar isso aqui, né? O resumo disso aqui foi que os bancos começaram a fechar minhas contas, que o banco não entendia, né? Eu mandava dólar por cá, do Brasil, de repente caía dinheiro na minha conta em reais, mandava dólar de novo, de repente eu fiz 1 milhão de dólares para o banco, só que no final do dia eu estava operando com 100 mil dólares. Só que era os 100 mil que vinha e voltava, né? Vinha e voltava. Mas fazendo essa arbitragem, Brian, rapidamente eu vi que tinha uma oportunidade de criar uma corretora de cripto no Brasil, com foco numa melhor usabilidade, porque naquela época, 2017, a usabilidade das plataformas eram terríveis, muito difícil de você usar, e foco em segurança, porque naquela época também o mercado de cripto era muito amador ainda, então as plataformas eram muito inseguras. Então, eu decidi, com mais um amigo, que morava em Miami, para fundar a Bitcoin Trade e montar uma corretora de cripto. Então, isso foi em maio. Em outubro, a gente lançou a corretora. Então, a gente trabalhou ali 4 meses praticamente, né? Junho, julho, agosto, setembro. Brian, assim, é aquele negócio de foco. Das 9 às 10 da noite, de segunda a sábado. Segunda a sábado. O que eu fiz? Eu liguei para alguns desenvolvedores que trabalhou comigo na Slack, já tinha passado o meu tempo de no solicing lá, de não poder assediá-los, né? Então, fui lá, liguei para os que eu conhecia, falei, onde você está? Onde você está? Quero desenvolver um novo produto. E rapidamente eu tinha um time de tecnologia ali, eu tinha 2, 3 desenvolvedores, eu rabisquei o produto, porque eu sempre fui muito PO também nos meus negócios, eu gosto de desenhar o produto, desenhar no papel mesmo e tal, desenhar fluxo, tela, e a gente desenvolveu a Bitcoin Trade em 4 meses e lançou ela em outubro. A gente lançou ela no time perfeito, aquela velha história do time também. A gente lançou a Bitcoin Trade em outubro. Novembro e dezembro o mercado explodiu do Bitcoin de 2017. E o que acontece? A Bitcoin Trade ela já tinha nascido com uma série de processos, Brian, automatizados. Identificar depósito automatizado, quando o cliente saca o dinheiro automatizado, o próprio processo de onboarding mais automatizado possível. E as plataformas na época, Foxbit, Mercado Bitcoin, era tudo manual, porque os caras eram plataformas antes do mercado crescer, os caras não tinham que fazer nada automatizado, era 10 clientes, então eles faziam tudo muito manual. Só que o mercado Bitcoin, o mercado, de repente, deu um boom muito rápido. Então, as plataformas ficaram, não dava conta. E a Bitcoin Trade navegou sozinha nesses 2 meses. Era a única que funcionava. Todo A mundo única ganhou que conseguiu lidar com volume com volume. e entregar essa agilidade, rapidez em termos de transação. A mercado Bitcoin em dezembro, ela chegou a fechar cadastro, Brian. Ela falou assim, ó, não aceito cadastro, porque eu não estou dando conta. E a Bitcoin Trade não, o cara criava uma conta, o onboard, a gente usava a ID Wall, tudo rápido, o cara depositava dinheiro, a gente desenvolveu um leitor de extrato para identificar sozinho e liberar o dinheiro para ele comprar Bitcoin. Então, assim, a gente identificou algumas dores dessas plataformas, construiu rápido uma plataforma e lançou no mercado. E pegamos o time certo. Naquela jornada ali de tempo, a Bitcoin Trade se posicionou como a segunda maior plataforma do Brasil. A gente chegou a ser a primeira no começo de 2018, e depois a gente foi em segundo até a hora que eu vendi a companhia. Mas foi outra coisa de time. Assim, se você perguntar para mim, Daniel, se você tivesse lançado a Bitcoin Trade em junho de 2018, eu ia falar, cara, eu acho que talvez eu não ia conseguir o que eu consegui com a Bitcoin Trade em 2017. Porque em 2018 o mercado já estava no bear market, cripto, totalmente desinteressado no mercado, porque foi um ano que o Bitcoin caiu e ficou ali. Já tinha 20 plataformas no mercado, porque está todo mundo fazendo plataforma em 2017. Então, em 2018 começou todo mês uma plataforma nova. O que aconteceu em 2018 no mercado cripto? O mercado retraiu e tinha um monte de solução nova no mercado. Ou seja, é o pior cenário. Aquele mar azul virou mar vermelho. Né? O mar azul de Entendi. 2017 virou mar Muita vermelho. oferta e demanda caída. Exatamente. Então, time, de novo, time. A Bitcoin Trade foi muito time também, Brian. E aí é feeling, talvez, né? De você sentir que, cara, eu preciso lançar logo, eu preciso ser a próxima, porque tá todo mundo olhando nesse mercado. A gente sabia que tinha outras empresas desenvolvendo plataformas, e quem conseguisse fazer direito primeiro ia tomar espaço do mercado do Bitcoin e da Foxbit, que estavam, naquele momento do Brasil, liderando o mercado de exchange cripto no Brasil, né? Então, e aí, enfim, a Bitcoin Trade ela é uma corretora cripto, né? Para quem não conhece, é como se fosse uma corretora da XP de comprar ações, só que o investidor compra criptomoeda, investe em criptomoeda.
E eu toquei a operação até final de 2020, quando a gente decidiu vender a companhia também ali no mercado, né? No Bitcoin Trade, você, sem nenhum investimento externo, né? Totalmente capital próprio. Capital próprio, a gente investiu R$ 800 mil. O mercado cripto, ele tinha ele gerava caixa muito rápido, Brian, muito rápido. Sim. Então, assim, a empresa era gerador de caixa muito rápido, era um negócio muito fora da curva. O modelo de negócio era de corretagem, então, só comprar Corretagem. corretagem total. No primeiro mês lá a gente negociou, eu tenho que olhar aqui, não vou lembrar, mas sei lá, a gente faturou no primeiro mês R$ 300 mil. E a empresa era 6 pessoas. Sim, Porque os founders faziam, no comecinho eu atendia cliente ali nos primeiros 2 meses, até a gente montar o time, foi tudo muito rápido. Mas a empresa entendi. deixou a gente tinha um planejamento de investir 2 milhões na empresa. Uhum. A gente investiu 800 mil e não precisou mais. Voltou Caramba, para a caixa. que legal. Porque os volumes cripto estavam crescendo muito Uhum. e era gordo, era quase 2% em cada negociação. Ah, é? Então, assim, gerava muito caixa. A Bitcoin Trade gerava muito caixa. Nossa, que legal, cara. E essa segunda experiência de exit foi diferente para você do que a primeira com Easy? Foi bem diferente. Essa segunda foi uma operação muito maior do que a primeira, Uhum. muito mais delicada, também no estilo de due diligence, né? A primeira, como eu falei, eles compraram a tecnologia. Uhum. A segunda agora da Bitcoin Trade, eles compraram a companhia, o CNPJ, era uma companhia que transacionava muito volume de dinheiro. Então, a Bitcoin Trade, quando a gente vendeu, ela tinha 400 mil clientes na base, ela tinha negociado só em 2020 4 bilhões de reais em criptomoedas, e ela tinha 600 milhões de reais de custódia de cliente. Então, Nossa. assim, tinha um volume muito grande transacional. Então, a própria due diligence demorou muito. A negociação em si também demorou o quê? Demorou quase 8 meses. Só que a gente estava muito bem posicionado no mercado. A Bitcoin Trade, a gente tinha a oferta da Binance, da Ripple, foi a Ripple que comprou, a Bitso e a própria mercado do Bitcoin. Então, assim, a gente estava muito bem posicionado. Em 2019, a gente recebeu uma oferta da Pantera Capital VC para entrar no negócio e a gente não aceitou, porque era um negócio que gerava muito caixa, distribuía muito dividendo, e a gente falou, para que a gente quer um VC aqui? A gente não usa de VC, a gente tem a companhia na mão, a companhia gera dividendo, gera caixa, está bem posicionada, então, assim, a gente estava, uma companhia muito boa. E a decisão de vender nem foi minha, Brian, foi do meu sócio. Ele que queria vender, e aí em 2019 eu vendi uma participação para ele, então ele era majoritário, e aí a Bitcoin Trade, a drag alone, me dragou literalmente, ou seja, eu não tinha o que fazer, eu comprava a parte dele, e eu não tinha recurso, porque o deal não era pequeno, ou eu aceitava vender, e aí eu botei duas condições no deal. Eu queria uma transição rápida, não queria ficar trabalhando para quem comprou a companhia, nada contra a pessoal da RIP, eu não queria trabalhar, queria continuar empreendendo, e um non-compete curto, que foi um non-compete de 1 ano e meio, que foi pequeno. Perto do deal foi pequeno. E aí, Geralmente o non-compete é o quê? 3 anos? 5 anos? depende. Uhum. Tem um amigo que vendeu uma empresa agora para um grupo, vendeu agora em 2020. É 5 anos de non-compete. Entendi. Essas negociações é muito relativa, né? Assim, depende. Sim, É tipo daquela negociação, né, Brian, que, cara, não tem também receita de bolo. Vai depender do quanto o claro. comprador está afim, do quanto você está afim de vender, e cada um vai puxar um pouco algumas coisas, e se deu match, sai Uhum. negócio. Mas Então, você comentou que você não tinha muito perfil, né? Nenhuma das saídas de ficar trabalhando, porque você tem esse espírito empreendedor inquieto, você sempre tem ideias e quer implementar. Mas, assim, quando os compradores vêm, qual é o padrão do mercado? Eles pedem que você fique quanto tempo depois da transação? então as duas empresas que eu vendi, elas são bem particulares em situações, né? A primeira, a Gravity4 comprou a tecnologia. Então, assim, eu não era o CTO. Então, para ela, o CTO e o time da tecnologia era muito mais importante. Daniel, 6 meses, você passa a transição e tá tranquilo. A gente não precisa de você. Para mim é ótimo. Eu prefiro assim. A Bitcoin Trade, quem comprou foi a Ripple, que é uma empresa que está no mercado cripto desde 2014, ou seja, ela conhece do meu mercado até mais do que eu, que comecei em 2017. Então, é muito mais fácil, nesse caso, eu conseguir falar, meu, você não precisa do Daniel. Entendi. Eu Faz tô sentido. aqui.
Com a Bitcoin Trade, com a Ripple, eu tinha um contrato de 1 ano, que eu brinco que eu era um médico de plantão, um contrato. Qualquer problema, eu era obrigado a voltar e ajudar, trabalhar, fazer o que tinha que fazer. Mas eu fiquei no dia a dia 3 meses. Eu vendi a Entendi. Bitcoin Trade em dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março, eu ainda fiquei na operação, em abril eu já tava fora, mas com um contrato de 1 ano, caso eles precisassem do Daniel. Mas eu acho que essa configuração, Brian, ajudou nessas negociações. Talvez se a Bitcoin Trade fosse vendida para um player que não era do mercado cripto, eles obviamente iam Eles falar, precisavam mais de você no preciso mais de mando para a você. transação e tudo isso, para educar e tocar negócio depois. Exatamente, exatamente. Mas como não, ficou mais fácil esse tipo de negociação, né? Então, acho que isso é muito, Legal. muito particular. Essa empresa do meu amigo que ele vendeu, eles estão lá e a empresa que comprou precisa deles. Compraram eles, de fato. Uhum. Eles, eu digo que é ele mais um sócio. Então, assim, e aí tem lá o prazo de 5 anos. Entendi, E aí entendi. amarra com earnout, né? Tem uma série de questões que num deal desse acontece. Da Bitcoin Trade não teve nada disso, porque não teve earnout, a gente nem ficou na operação, né? E nesse último, você utilizava M&A, um M&A firm também? Ou os dois lados utilizaram? Dois Ou lados. os dois lados, Os né? dois lados. Foi um deal muito maior Um deal e muito, muito maior, complexo. mais É, complexo, isso que eu imaginei. envolve valores financeiros da companhia também ali, né? Muita transação, Claro, dinheiro. Então, assim, uma due diligence muito mais trabalhosa. Então, tinha dois escritórios, um do lado da Ripple e um do lado da Bitcoin Trade, mas a claro, negociação do deal, do ponto de vista de valor, sempre entre os founders. claro, Né? claro. Foi os founders que a gente conversou e chegou num valor ali que estava do lado do Bitcoin Trade satisfeito, feliz, e para o lado do comprador era o que ele poderia, o que estava disposto a desembolsar. Né? E geralmente com esses deals, paga parte no inicial, depois paga depois, parcelado, alguma coisa assim. É, a Não sei se Bitcoin. você pode falar, se você, se, Não, 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 assim, não tenho, não, não. A Bitcoin Trade a gente não teve earnout, foi pagamento cash, pum, tá bom, no ato. E a Slack também não teve earnout, não teve, foi cash. Assim, cash eu digo assim, legal. né, pagamento em uma única parcela. Tem, obviamente, contratos, né? Nos contratos tem regras, né? Cláusulas. Bitcoin Trade eu lembro de algumas. Ó, se acontecer algum problema na Bitcoin Trade nos próximos 2 anos, esse problema, tá aqui multa, tá aqui isso. Uma parte do valor do dinheiro ficou preso por 6 meses para se desse algum problema que eles não viram na due diligence. Estava lá um recurso parado ali. Então, tinha algumas regrinhas, mas a gente não teve earnout. Fica aqui daqui 2 anos, faz uma meta, bate isso, que aí você vai ganhar mais. Não teve. Naquela primeira negociação da Easy Like, que não deu certo, ali tinha earnout, ali os caras queriam que a gente ficasse. Eles precisavam da gente, porque eles estavam querendo entrar no mercado brasileiro. Então, eles precisavam das pessoas que estavam tocando a Easy Like. Então, era uma oferta totalmente diferente. Mas quem comprou não queria o mercado, queria a tecnologia. Então, muda, né, a visão do Sim, negócio. esse negócio de jornal me parece que é uma grande exigência do lado de quem está vendendo, né? Porque você está comprando o risco aí, você que está assumindo o risco, né? Quando você tipo, bota parte do seu pagamento baseado em metas que eles estipulam, né? O ideal é que, se o empreendedor puder fugir disso, é sempre melhor. É lógico que às vezes não dá. Porque, realmente, quando tem o earnout, né, Brian? Porque quando você vende o negócio, assim, eu vivi isso nas duas. Cara, é difícil para a empresa que compra absorver cultura. É muito desafiador, tá? Por isso que você vê várias histórias de empresas que alguém comprou, depois de 1 ano o negócio ali morreu, ou os caras até recompraram de volta. Tem um desafio muito grande. Cara, de choque de cultura entre as duas companhias, de integração. Cara, é muito pessoas, né? Então, assim, se você não sabe que está vendendo um negócio para aquela empresa, por mais que você está conversando no M&A 4, 5, 6 meses ali, é diferente quando fecha o deal, entra no dia a dia. E aí você já não tem mais o controle da companhia. Você agora é um funcionário. E às vezes uma decisão de cima pode impactar o teu earnout, pode impactar uma meta, e aí você fica vendido como empreendedor. Exatamente, perfeito. Então, o ideal sempre, assim, se eu puder, todos os dias, se eu tiver mais exits no futuro aí, tentar criar um negócio com tanto valor, porque isso acho que é muito mesa de negociação. Se você está com um negócio que tem muito valor para quem está comprando, você dita geralmente as regras do como você quer vender.
Agora, se você vai lá fragilizado para vender ou está numa situação não tão boa, aí, obviamente, como qualquer negociação, você talvez vai ter que engolir algumas regras que você não quer, mas é o que tem. Então, acho que isso vai muito do deal, sabe? De como está a negociação com qualquer coisa. O Brian quer me vender o iPhone dele. Brian, eu te pago R$ 200. Eu tenho 20 iPhone aqui. Você quer vender, eu te pago R$ 200. E o Brian precisa de R$ 200 para pagar alguma conta. Você vai acabar vendendo. Agora, se eu não tenho iPhone, o Brian só tem o Brian, ele quer 1.000 e eu quero muito um iPhone, eu vou pagar 1.000. Vai ser diferente. Para mim é igual, Brian. Assim, claro, muito mais complexo por ser uma companhia, mas a temperatura do deal diz Mas na muito raiz, exatamente, sobre as na regras que base. vão acontecer. É, legal, cara. Legal, Daniel. Daniel, vamos falar de Leak, porque Leak é super interessante que vocês estão fazendo. Você tem essa missão de democratizar o acesso a esse tipo de investimento e trazer essa tecnologia e fazer parte de uma grande transição, né, para o mundo tradicional, né, de investimentos e tudo isso para esse mundo de cripto e blockchain e tudo isso. Então, pode me falar um pouco sobre o que a Leak faz e o que é tokenização, para quem não sabe? Legal, Brian. A Leak, ela é a nossa tese é exatamente essa que você falou. É como é que eu posso usar a infraestrutura de blockchain para reconstruir os produtos financeiros do mercado de uma maneira que eu tire o máximo de intermediários possível, usando o blockchain como infra. Então, a nossa tese ela nasceu com essa premissa. Eu acho que os produtos do mercado financeiro de investimento, principalmente no mercado brasileiro, eles são muito velhos, eles são muito travados, enfim, tem uma série tem uma questão de regulamentação aqui muito, vocês conhecem muito bem também pelo negócio de vocês, que trava muita coisa, mas que tá abrindo. Então, no final do dia, ali que ela é o quê? Ela é uma empresa B2B2C, Brian. Ela tem dois produtos principais. Um, eu tenho uma plataforma de tokenização de ativos, de reconstruir ativos financeiros e as suas regras em um token no blockchain. Tá? Então, esse é um produto focado no emissor, no B2B, nas empresas que têm ativos. Aí, ativos aqui pode ser recebíveis, e tem ativos que eu não posso fazer hoje, mas poderia ser, como cotas de empresa, cotas de fundo, só que tudo que é valor mobiliário, para quem não conhece, tem uma regulamentação CVM, né, você não pode fazer de qualquer forma, obviamente. Mas tem alguns ativos que são gray zone, que não são valor mobiliário, que alguns chamam de ativos alternativos, que você pode tokenizar esses ativos e distribuir para o mercado, para os investidores. Então, de um lado, eu tenho uma plataforma que tokeniza, então, basicamente, ela pega aquele ativo e reconstrói ela dentro de um blockchain com as suas regras. Tá? O blockchain ele permite eu criar um programa ali, um software dentro dele com várias regras, imutáveis, transparente. Tá? Esse é um produto. Depois que isso vira token, esse ativo, eu tenho outro produto na Leak, que é o produto de distribuição, que é o B2C, onde eu tenho um investidor e ele está com uma wallet, ele coloca dinheiro nessa wallet e passa a poder comprar esses tokens ou investir nesses tokens. Então, ali que tem um produto B2B2C. De um lado, eu tenho, a gente pode chamar de um marketplace de tokens e de ativos digitais, todos eles que usam blockchain como infraestrutura. Então, vamos pegar aqui um token lastreado e um recebível. É um produto nosso, uma cripto. Vamos usar um exemplo para exemplificar para as pessoas. Então, você parece que um dos produtos que você tem, uma das, vamos dizer, rodadas que você fez foi um recebível. Tinha alguns recebíveis e então você me parece que me parece uma operação parecida com factoring ou parecido com antecipação de recebíveis. Assim, a leak em si você é como um factoring, você compra o ativo da pessoa, fica com isso e depois você bota no blockchain. É mais parecido com o que o banco faz, dá um empréstimo para a empresa baseado nesse como garantia. Como que funciona essa parte? Eu sou plataforma, Brian. Eu nunca toco ativo, tá? Eu sou Tá, tecnologia. Então, vamos tá, supor, você tem uma empresa que a tokenização, só para a gente não pontuar que ela é somente para isso, tá? A tokenização é muito ampla. Eu posso tokenizar um recebível, que é o que a gente está falando de crédito. Eu posso tokenizar uma cota de empresa? Poderia. Inclusive, tem no Sandbox, né? Tem coisa, sim. só que é valor mobiliário. Posso tokenizar uma cota de fundo? Posso Pode tokenizar. tokenizar o quadro atrás de você. Poderia, exatamente. Então, a tokenização É, é bem ampla, né? E no final do dia, o que é um token? Até já também juntando com a resposta. O token simplesmente é uma representação digital daquele lastro, do que está por trás dele. Como você falou, o quadro está aqui, eu posso criar um token
e esse token está lastreado nesse quadro, ou seja, quem comprar esse token tem um pedacinho desse quadro. Se esse quadro um dia for vendido por milhões, quem tem os tokens vão receber a participação deles. Tem uma série de problemas, tá? Não é tão simples assim, Não, mas eu sei, e por isso eu tinha dúvida, porque é um mercado que eu tenho super interesse, mas muito pouco conhecimento. Então, assim, uma das grandes dúvidas que eu tenho é, tipo, me parece que o mercado financeiro está fazendo esse tipo de coisa há um tempo, com securitização e tudo isso, tipo, a maneira do mercado tradicional, me parece, para fazer isso, seria você monta, vai, um CNPJ, um SPV, você compra o quadro e você emita papéis, pode ser de crédito ou de equity, para o mercado, no mercado tradicional, fracionado para vários investidores para ter uma parte desse quadro. Qual seria a diferença ou a vantagem de fazer essa operação no mundo blockchain? boa, vamos lá. O que é um token? O token, ele é um conjunto de regras, tá? Então, para a galera entender a essência de um token, ele é um conjunto de regras. Eu posso programar várias coisas dentro de um token, tá? Então, vamos pegar um exemplo mais não do quadro, porque o quadro a gente está falando de um bem físico. Tá? Aí você tem um outro problema para resolver, que é quem está com o quadro, quem custodia o quadro, quem vai vender o quadro, quem vai administrar o ativo físico. Vamos pegar um ativo financeiro, um papel, um contrato. Acho que eu vou dar O um exemplo, recebível. um recebível. Vou dar um exemplo que a gente fez que é bem interessante. A gente lançou o token da Nigri. O que é a Nigri, Brian? Ela é uma incorporadora. Então, ela lá no Rio de Janeiro ela tem vários prédios que ela compra ou constrói e aluga para empresas, somente B2B. Então, o que ela tem? Por exemplo, ela tem um prédio no Rio que a fachada do prédio ela alugou para Droga Raia, contrato de 5 anos, e a outro lado ela alugou para Porsche, contrato de 10 anos. Aluguel. A Porsche foi lá, montou uma loja lá no Rio de Janeiro e fez um contrato de 10 anos com a Nigri, que é dona do edifício. Cara, a Nigri tem agora na mão dela um ativo bom, risco de crédito bom, de 10 anos, que é quase 8 milhões de reais que a Porsche vai pagar para ela de aluguel. O que a Nigri precisa para continuar crescendo? Dinheiro, para continuar construindo e continuar alugando esses espaços. Quais são as opções que a Nigri tem hoje no mercado? Ela pode ir no banco, falar, banco, me empresta 5 milhões de reais, eu tenho um ativo aqui, eu tenho um contrato de 8. E o banco vai entender o contrato, o banco vai dar um juros talvez mais alto, o banco vai tomar a linha de crédito da Nigri, o banco vai lançar uma dívida no balanço da Nigri. É burocrático, a gente sabe que o banco não atende, às vezes, muito bem alguns tipos de mercado ali. Mas ela tem essa opção. Outra opção que ela tem hoje, qual que é? Ela pode vender esse contrato inteiro por um CRI, dentro de um CRI, para quem não conhece, é um certificado de recebíveis de imobiliário, e esse CRI, um fundo imobiliário pode comprar. E o Brian e o Daniel podem investir na cota desse fundo. E a CRI seria uma espécie de factoring, então, nesse exemplo? O CRI seria a espécie da securitizadora que monta o CRI, Tá, né? tá. Então, dentro de um CRI tem vários recebíveis de mercado imobiliário, né? Tem o da Nigre, tem mais de um monte de aluguéis ou de empreendimentos, enfim. Mas aí a Nigre vende o contrato inteiro para o CRI, paga lá a taxa, o fundo imobiliário compra esse CRI e o Daniel e o Brian compram a cota do fundo, né? E aí o nosso dinheiro vai ser remunerado por esse fundo. A Nigre está com o dinheiro dele lá, que ele antecipou o contrato. Só que ela tem que antecipar o contrato inteiro. E não é tão simples isso aqui. E olha quantos intermediários no meio, Brian, para você poder, Brian, como investidor, Todo mundo pegando uma corretagem, uma taxa. todo mundo, todas as empresas, ó, quem fez o CRI, aquele monte de gente envolvida no CRI, depois quem toca o fundo, a corretora que vende a cota, ou seja, o yield para o Brian e para o Daniel é menor como investidor, porque tem que remunerar tudo isso, e o dinheiro para a Nigri é mais caro, porque também tem que remunerar tudo isso, né? E só que aí vamos acrescentar mais uma variável. A Nigri, ela só queria R$500 mil. Ela falou, Daniel, eu tô precisando de R$500 mil. Eu não quero vender meu contrato inteiro. Eu não preciso do dinheiro agora, de todo esse dinheiro agora. Agora eu só quero R$500 mil. O que a gente fez? A gente usou o blockchain, um token, a gente pegou, securitizou, a gente pode falar de securitização, tá? Tokenização e securitização é muito parecida, mas a gente tokenizou 2 anos desse contrato, significa que o token está lastreado com 2 anos desse aluguel, ou seja, 24 parcelas que a Porsche vai pagar estão programadas no token. A gente fracionou isso e vendeu via plataforma para o Brian, para o Daniel, para o João. Qualquer um lá ia lá com R$25 ou 1.000 ou 10 mil, cada um com o seu apetite a risco, comprar esse token. Basicamente, eu linkei, eu forneci para a NIG uma opção que ela poderia acessar funding num tamanho menor, ou seja, não precisa antecipar o contrato inteiro. Ela não queria, só o que ela precisava.
Por que que isso funciona, Brian? Porque aqui a gente está falando de muita tecnologia. Para eu tokenizar um contrato de 50 mil, ou de meio milhão, ou de 50, é o mesmo custo para o token. Não muda nada, Custo né? menor, então, É, muito menos custo, porque eu entendi. tenho uma eficiência operacional em tecnologia, 100% Uhum, tecnologia, não tem um back-office, não tem pessoas, não tem um monte de gente no meio envolvida. Então, dá para fazer operações pequenas, meio uhum. milhão, 1 milhão. O mercado de capitais ele é meio travado. A Nigre não conseguiria acessar o mercado de capitais só com aquele contrato. Ela teria que entrar dentro de um CRI com outros tantos ativos, esperar o CRI formar. Tem um tempo aqui de 90 dias, às vezes, para um CRI parar de pé. Enfim, aquela ineficiência que o mercado hoje de capitais tem, tanto para startup, que você conhece muito bem, né? Entre Uhum. uma startup e alguém que vai para IPO, tem um gap enorme aqui no mercado de capitais para essas empresas, também tem ali do outro lado. Mas no final do dia a gente conseguiu dar um yield. A NIG pagou o dinheiro mais barato, ela conseguiu antecipar só o que ela queria, 2 anos do contrato. Ela pagou um custo do dinheiro mais barato do que as outras opções, porque tem menos gente, a operação custa mais barato. E o Mas esse investidor, custo ainda é interessante para o investidor, dado o risco que ele está tomando, é isso? exatamente, dado o risco que ele está tomando, ele pegou uma taxa ali de quase 1,4 ao mês, com amortizações mensais, uma operação super aberta, o investidor entendeu o que era o risco Porsche, tem um contrato ali, tem todos os... Então, assim, na página da Leak, quando vai vender o token, o investidor tem todas as informações daquele ativo lastro, do que está por trás do token, né? Então, a gente deu um yield bom para o investidor e um custo de dinheiro bom para a Nigre, desintermediando o mercado. Isso foi mais que 1% ao mês, assim, mais que um ano atrás, né? Quando a Selic estava muito mais embaixo do que Muito mais, atualmente. muito mais abaixo. A Nigre foi nosso segundo token, nossa segunda oferta. Tá, Então, assim, e esse era um token de juros pré-fixado. Aí, exatamente, a Selic subiu, o investidor nessa oferta ele tem que ter esse cuidado. É, mas aí tem outras ofertas que estão acontecendo hoje ali, na LIC, que o juros já está melhor do que a Selic, né? Em tese, assim, é risco de crédito. E no final, o que a gente está fazendo? Desintermediando o crédito. É isso. Hoje, o mercado de crédito está concentrado nos bancos. Então, sim, de uma maneira, a gente está levando ativos para os investidores que ele não teria acesso. sim, Imagina que o Brian fala, pô, Nigre, eu quero, pô, puta ativo legal, risco Porsche, tudo bem estruturado, eu quero te antecipar. Aí a Nigre fala, legal, Brian, é meio milhão. Aí o Brian fala, puxa, mas não, eu não quero botar meio milhão nisso. Eu botaria 10 mil tranquilamente. A Nigre fala, pô, Brian, mas como? Já fazer um contrato de papel, vou ter que ficar te cobrando? Não, o Brian entra na LIC, compra lá os tokens dos 10 mil reais. Então, assim, a tecnologia permitiu a gente democratizar um acesso ativo que os investidores não têm acesso. Não dessa forma. Às vezes tem, como a gente explicou agora, lá no fundo cheio de intermediário e o de menos interessante. Então, acho que a tokenização ela vem para ajudar a desintermediar alguns mercados. E tem mais efeitos, tá, Brian? Vamos pegar um FDIC. Hoje, no FDIC, você tem um administrador. O administrador ele é eleito no FDIC para garantir o que pode comprar o FDIC, aquele fundo, aquelas regras do FDIC, né, basicamente. Imagina se eu programa essas regras de um administrador num token. Cara, eu não preciso de um administrador na operação. O próprio token, com aquelas regras programadas, vai fazer esse papel em tecnologia pura. Então, vamos imaginar o FDIC no futuro, sendo um token. E todas as regras de um FDIC estão programadas num token. Você consegue ter muito mais eficiência de tecnologia. Para quem não sabe, o token ele é imutável, então aquelas regras não vão mudar. Você pode confiar, porque é uma regra imutável. Você consegue fracionar. E aí vem um ponto que você perguntou. Pô, mas por que blockchain, Daniel? Porque se eu programo tudo num token, Brian, você concorda que eu posso vender esse token na tua plataforma, se você um dia quiser vender esse ativo, no Itaú, na LIC, na BTG e na XP? Nenhuma das plataformas tem a regra do ativo. Está tudo embutido no token. Então, tudo que acontece no token. Então, assim, eu não preciso integrar com cada plataforma. As plataformas não precisam se confiar entre elas, porque a regra do ativo agora ela está no blockchain. As plataformas é que estão se relacionando com aquele ativo no blockchain. Quem faz isso hoje no mercado financeiro? A B3. A B3 hoje é o hub. Cara, mas você não precisa de uma B3 mais. Ou no futuro você não vai mais precisar de uma B3 para algumas coisas. Então, assim, imagina que um token ele está programado com todas as regras do ativo. E as plataformas elas vão se relacionar com o token. Como a operação roda inteira no blockchain, é outra pergunta. Pô, a gente rodou uma operação inteira, acabou, liquidou.
Só que precisa ser auditada. A KPMG quer auditar. A KPMG vai ter que auditar a LIC, a tua plataforma, o BTG, o Itaú, o XP? Não, ela vai auditar o blockchain, porque está tudo ali. É muito mais rápido, muito mais seguro, muito melhor do que ficar abrindo caixa preta das plataformas, das soluções, né? Então, assim, acho que você tem algumas melhorias e algumas eficiências que o blockchain entrega para o mercado. Aqui eu falei de desintermediação, falei de eficiência e tecnologia. Tem algumas coisas aqui que o blockchain ele entrega valor para esse E, mercado de capitais. e falando sobre o blockchain, só para meu entendimento e para quem está escutando, né, a maneira que eu entendo que o blockchain funciona é utilizando o exemplo clássico, né, de Bitcoin. Você tem o blockchain que é inviável e que você tem, acho que mais que 1 milhão de pessoas, miners, eles chamam, fazendo cálculos, tentando resolver os problemas para que, com essas soluções matemáticas, eles criam o próximo bloco do ledger, né, que é inviável, ou que é inviolável, que talvez seja a palavra, tipo, é isso. Então, eu queria entender, no seu mundo, aí na LIC também, por exemplo, onde que fica esses ativos, em qual cadeia, quem está fazendo esses cálculos para garantir que, assim, esse ativo existe, está aqui, não existe mais? Então, a LIC, falando em blockchain, a LIC é agnóstica blockchain. Então, hoje a LIC pode emitir um token no Ethereum, que é o maior blockchain de desenvolvimento de aplicações, porque o blockchain do Bitcoin é um blockchain, né? Existe o Sim, blockchain da Ethereum, que permite você criar aplicações dentro do blockchain. O do Bitcoin não permite. sim, Então, é muito mais versátil, eu ouvi falar. o Ethereum eu posso programar um token, o Bitcoin não, né? Hum, Embora eles estão tentando mudar algumas coisas ali, mas o Bitcoin ele é simplesmente um blockchain de registro, de transferência do ativo de um lado para o outro. O blockchain do Ethereum, ele é um blockchain que eu posso programar, eu posso criar um token, programo o token, coloco ele dentro do bloco, por isso que ele é imutável, aquelas regras que eu programei, porque o blockchain ele não dá para se editar. Mas então você tem hoje o maior blockchain para aplicações, desenvolver aplicações, é o Ethereum. Só que o Ethereum tem um problema, que é o custo das taxas. Ela inviabiliza muita coisa hoje no mercado. Tanto é que o Ethereum está passando por uma grande mudança, que agora em setembro deve terminar, para que ele ganhe mais escala e as taxas fiquem mais acessíveis para as aplicações. Mas você tem algumas EVMs que a gente chama, né, que é Virtual Machine, que roda sobre Ethereum, já com algumas melhorias. Então, no final do dia, Brian, blockchain, na visão da Lick, a Lick é agnóstica. Eu posso emitir um token na Ethereum, posso emitir um token em uma Gnosis Chain, que é uma EVM do Ethereum, mas já resolvido o problema de taxas. Então, para registrar uma transação na Gnosis Chain, me custa 0,00001 centavo de dólar. Ou seja, eu tenho um potencial de registrar tudo ali muito barato. Eu também estou com a Polygon, que é o segundo layer do Ethereum, eu tenho a Hathor, eu tenho a Binance Smart Chain, é agnóstico. No final, para mim, Brian, o que é o blockchain? Tá? O blockchain é infraestrutura. Aí eu tenho duas visões disso no futuro. Primeiro que quando você fala de infraestrutura, você precisa você precisa de dois ou três players só. Se a gente pegar tudo que é infraestrutura no mercado, você tem dois ou três players. Você não precisa de mais do que isso. Né? Hoje a gente tem 20 blockchains, porque o mercado é novo, está sendo construído. Mas em algum momento você vai precisar de dois ou três. A Ethereum provavelmente vai ser um deles, mais um ou dois, que é a redundância, que são os blockchains de infraestrutura. Isso blockchain público, tá? Então, assim, e ali que tem que... Então, assim, resumindo, eu posso estar emitindo hoje o token em uma Gnosis Chain, amanhã eu posso estar emitindo no Ethereum. Para o investidor, Brian, isso tem que ser infra, você não vê. Eu costumo criar algumas comparações. Vamos falar de e-mail. No passado, quando a gente ia mandar e-mail, Brian, você deve também ter passado por essa época. Você lembra que a gente tinha que configurar SMTP, POP, porta, para poder mandar um e-mail? Cara, era complexo para mandar e-mail no passado. Você tinha que abrir, saber qual porta, 443, SMTP, pegar aquela. Para mandar um e-mail. Passado um tempo, hoje a gente manda e-mail digitando Brian, chega lá o e-mail. Por trás, tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. A porta, SMTP, o POP, a infra inteira. Só que a usabilidade, e no final do dia, o que eu quero? Mandar um e-mail. Não quero entender de porta, de SMTP, de... O blockchain para mim é igual. O Brian vai querer no futuro? Comprar um token que está lastreado em um ativo que o Brian, como investidor, acha que é bom e quer se expor a esse ativo. Qual blockchain? Se é blockchain, se não te interessa isso. Você quer então, no futuro, eu acho que a gente vai comprar ativos ou investir em ativos que por trás tem toda a infra do blockchain
mas que o investidor não tem que entender, não tem que saber, não tem que levar essa complexidade para ele. O token é só um meio para o Mas, meio compra. não, eu entendo essa parte, mas eu entendo que tem vários blockchains e só meu entendimento, tá? Eu sou muito leigo nesse mundo, mas meu entendimento é que a força, né, do blockchain é baseada em quantas pessoas estão calculando nesse cadeia. Funciona assim? Quantos mineradores, né? Quantos mineradores Mineradores, né? estão trabalhando, mas isso está mudando, né? De novo, acho que você tem blockchains, você tem a própria Ethereum agora, está mudando, porque você está falando da prova de trabalho, né? O Bitcoin também é assim. Você tem os mineradores ali trabalhando para validar as transações e ganham taxas e são recompensados com novos Bitcoins que nascem. Ethereum também é assim, só que o Ethereum está mudando agora para um Proof of Stake, que muda um pouco o conceito. Não é mais o Proof of Work, né? Então, quem tem o token da rede faz stake, que é holdar o token, né? Travar o token na rede para participar das taxas que a rede está gerando. Então, assim, no final do dia, o que muda, tá? De um Ethereum para um Gnosis Chain? É a quantidade de descentralização do blockchain. Tá? O Ethereum é um blockchain super descentralizado, é o maior, com mais mineradores ou com mais players usando, criando soluções, mais nodes, que é cópias do blockchain espalhados, né? Do que qualquer outro blockchain de aplicação, né? A gnose é menor. Então, o que muda aqui? É o risco de um ataque na rede. Né? Ethereum para atacar é quase impossível, é muito caro, não vale a pena. Gnose é mais barato, talvez com 10 milhões de dólares eu derrubo o blockchain da Gnosis. Só que eu vou gastar 10 milhões de dólares. Eu preciso ganhar alguma coisa a mais, senão eu não sou maluco de rasgar 10 milhões de dólares só para derrubar um blockchain e não ganhar nada com isso. Mas esse é um pouco do risco que muda de um blockchain para o outro quando, do ponto de vista de segurança, e outras coisas também, tá, Brian? Eu tô falando mais da parte de minerador, né? A Gnosis Chain você tem hoje mineradores, você tem hoje nodes, é um blockchain que está lá validando. Então, quando eu tô usando a blockchain na Leak, eu estou pagando taxa para a rede. É quase que um blockchain as a service. Essas taxas vão para quem? Para quem está ali minerando ou validando as transações desse blockchain. Assim como tantos outros blockchains que existem aí, né? Então, esse conceito E, todo existe e está por trás. O investidor, ele quer comprar o token daquele recebível, por exemplo, que é um risco bom, que ele acha que é uma boa oportunidade. A gente tenta na Leak abstrair o máximo até o blockchain, para que o investidor não enfrente essa dificuldade que é. E às vezes ele não quer, Brian. Ele quer, poxa, eu quero sim. comprar esse ativo. Como é que eu Aham. faço? Ali faz um Pix, aperta um botão, você compra o token. Ah, mas eu preciso confiar. Ah, mas então eu estou confiando na Leak. Você tá, mas tem uma carteira aí que você clica, você pode ir no blockchain e vai ver que o teu token está lá. Uhum. Então, é transparente. Mas se pergunta, todos os investidores vão lá no blockchain ver o token? Não vão, porque no final do dia ele não tem esse nível de entendimento de ir lá no blockchain Sim. para entender aquele mundo ali, né? E como que fica essa parte eu fico sempre curioso sobre a conexão e, vamos dizer, a reconciliação entre o mundo, vamos dizer, mundo real, o mundo tradicional, onde que tem o lastro, né, tem o recebível, né, esse mundo de cartório e tudo isso, e o mundo de blockchain. Então, por exemplo, com esse negócio de recebível de Porsche, né, o Porsche está pagando mensalmente em cima do contrato que ele tem assinado com a Nigre e tudo isso. Agora, quando está feito no blockchain, não, via leak e tudo isso, a Porsche passa a pagar diretamente para os investidores que compraram os tokens? Isso, a Porsche, ela, na verdade, houve uma mudança no domicílio bancário lá na Porsche. Uhum. Então, em vez dela pagar Nigre, ela paga em uma conta específica que é ali que tem acesso. Então, quando esse dinheiro cai, o que a Leak faz? Aí, aqui a gente tem, por podcast, acho que é um pouquinho mais difícil explicar. Às vezes, uma live a gente consegue dar Ah, um sim. share em tela e mostrar, mas eu vou tentar explicar aqui. O que acontece? Eu tenho a regra do pagamento no token, no blockchain, certo? Ali, ó, ali tem lá os 24 pagamentos, a taxa de desconto, é o token que Claro. vai É tudo pagar definido no token no no início. token. A Uhum. Porsche foi e pagou dinheiro no banco. Cara, o banco não fala com esse ambiente. Eles não se conversam. Banco e blockchain não conversam. Para quem não Essa é conhece, outra grande dúvida que eu tenho sobre é, isso. Você tem os famosos stablecoins que tenta conectar os dois mundos e tenta tudo isso, conectar os dois mundos. mas Exatamente. Porque o blockchain, para quem não conhece, o blockchain ele não fala com o mundo externo. O blockchain não acessa o mundo externo, tá? Você tem os oracles, os oráculos que a gente chama,
que você pode colocar informação dentro do blockchain para ele trabalhar, mas ele não vem buscar nada no mundo externo. Quando o dinheiro cai no banco, o que a Leak faz, tá? A gente cria uma stablecoin a partir desse dinheiro do banco, coloca essa stablecoin na carteira da Nigri, que é a emissora, tá? Pega a carteira da Nigri, assina uma transação pegando essa stablecoin e colocando dentro do token. Quando o token recebe essa stablecoin, está programado lá o que ele vai fazer, que é pagar todo mundo que tem o token na proporção certa de carteiras. E aí o token começa a distribuir essa stablecoin para todos os investidores. Então, o aluguel da Porsche é 22 mil reais, mais ou menos. Então, quando cai todo dia 19, esse token eu sei de cabeça que foi o segundo, todo dia 19 cai lá o dinheiro, e o token ele começa a registrar no blockchain e pagar todo mundo, distribuir essa stablecoin para todo mundo. Só que o que acontece, Brian? Isso é infra, cara. O Brian lá na Leak não vê essa stablecoin. Ele nem sabe dessa stablecoin. O Brian vai receber, opa, caiu aqui 300 reais do token da Nigri. Legal. Esse stablecoin é de vocês que criam ou é do mercado? Hoje, essa stablecoin, a Leak cria para fazer uma interface com blockchain. No Tá. futuro, Brian, você está falando uma coisa muito nova. No futuro, provavelmente vai casar com a agenda do Banco Central do Real Digital. Uhum. Entendi. Então, vocês recebem, a Leak recebe nessa conta, né, o dinheiro do Porsche, né, e ele converte isso em stablecoin e bota na conta da Nigri dentro da Leak. E a parte que eu não peguei aqui, como que esse dinheiro fica distribuído para os investidores? Então, o que acontece? Quando o dinheiro cai no banco, vira um token. Esses tokens estão lastreados nesse dinheiro, entram na carteira do emissor do token, que é a Nigri. A carteira do emissor chama um método do token da Nigri, para pegar essa stablecoin que está com ela e falar, ó, pega esse token de dinheiro e executa o que tem que executar, que foi programado que é para pagar todo mundo. O token da Nigri tem um método e começa a pegar essa stablecoin que ele recebeu da carteira da Nigri e começa a pagar todo mundo, registrar no blockchain. Ó, essa carteira do Brian tem que receber 100 reais, então está aqui 100 tokens. A carteira do Daniel tem que receber 1.500 reais, está aqui 1.500 tokens. E começa a distribuir e registrar o pagamento, a liquidação. Ele paga nesses stablecoins, então? Pagar nessa stablecoin. Isso olhando por detrás, tá, Brian? Por que isso é importante? De novo, se esse token tiver no Itaú, na Leak, no BTG, todo mundo vai receber. Porque no final do dia, quem está pagando não é nenhuma das três plataformas. É o blockchain, é o contrato. Sim, o blockchain, exatamente. O que essas plataformas vão ter que fazer é o seguinte: pô, o Brian está lá na Leak. Ah, cara, eu quero meus 300 reais da Nigri esse mês. Sim. Não posso chegar pro Brian e falar, ó, Brian, tá aqui 300 tokens de uma stablecoin. O Brian fala, Claro. o que é isso? Eu quero 300 reais. A experiência tem que ser o que o Brian está acostumado. Pô, eu quero meus 300 reais. Então, a Leak, como plataforma, ela mostra pro Brian, ó, token da Nigri te pagou 300 reais. Tá aqui no teu saldo, pode sacar pro teu banco ou pode usar para comprar outros tokens. Mas se o Brian clicar na carteira dele e ir no blockchain, ele vai ver tudo isso que eu estou falando acontecendo no blockchain. Então, a plataforma de Leak capacita o investidor a resgatar, ele faz essa transição, tipo, do stablecoin da Leak, de converter em reais para o cara sacar quando quiser. Isso, e aí se o Brian saca esses 300 reais da conta dele, da Leak, esses tokens são queimados, por quê? Porque eu vou tirar do dinheiro que está no banco para mandar para o Brian os 300 reais, ou seja, você perde o lastro. Então, ele é queimado no blockchain e a gente manda um Pix para tua conta, um TED. Então, assim, é assim que funciona hoje a infra por trás. Lá na ponta, o Brian não vê nada disso. Mas ele tem um plano. Claro. Se o Brian tiver o mínimo de conhecimento, ele quiser questionar a Leak, deixa eu ver como é que isso foi pago. Está no blockchain, não está na Leak. Tá? O blockchain está registrado, está tudo lá no blockchain. Não é a Leak. Né? A operação ela roda inteira no blockchain. O que a Leak faz é criar uma interface mais amigável para que o Brian e para que a Nigri usem essa infraestrutura por trás e acesse ativos e investidores, né? Legal. E você comentou também que agora o Banco Central está começando a olhar esse assunto e você está esperando algum tipo de mudança do Banco Central em breve? Assim, a agenda do Real Digital pode ajudar muito. O que acontece, Brian? Quando a gente começar a reconstruir os produtos financeiros dentro da infraestrutura do blockchain, eu preciso que o dinheiro também esteja na mesma infraestrutura. Entendi. Então, o Real Digital, ele vem o seguinte: se eu programo regras no blockchain, só que no final do dia, o que dá start nessas regras é um dinheiro, o dinheiro tem que estar no mesmo ambiente, porque o próprio dinheiro já conversa com as regras e acontece aquela
aquela regra, ela executa aquela regra que está programada. Entendi. Então, hoje, como é que a gente faz isso? Através de uma stablecoin. Sim. Mas o ideal é que a gente use um real digital, é muito mais seguro, ou que a gente use uma stablecoin emitida pelos bancos. A LIC faz uma stablecoin hoje por necessidade. Uhum. Não é porque a gente quer. Se o Itaú uma hora falar, Daniel, eu tenho uma stablecoin, eu falo, legal, eu uso a tua. Não quero mais usar a minha. Entendi. Porque a minha é ruim para o mercado. Eu não sou stablecoin. Eu só estou transformando. O que a LIC faz é tokenizar ativos e distribuir ativos. Uhum. Mas para a gente acelerar esse mercado, Brian, quando eu comecei a LIC, eu sabia que era fundamental eu verticalizar o processo inteiro, por mais que tem coisas que eu faço hoje que eu não vou fazer amanhã. Mas quando a gente está falando de um mercado muito novo, se eu não verticalizo, vai chegar alguma etapa que eu vou ficar travado e o mercado não desenvolve. Uhum. Uhum. Então, tem coisas que eu faço hoje que eu olho o meu negócio e falo, ó, amanhã eu não quero fazer ou eu não vou fazer. Porque vai ter outra empresa ou outro parceiro que vai fazer isso. Por exemplo, custódia de ativo. Hoje você tem no mercado financeiro os custodiantes. A Oliveira Trust, que é sócia da LIC aqui também, Uhum. ela é custodiante. Ela pode guardar esse lastro, que é esse contrato de aluguel, e ela Uhum. emitir o token. E ela garantir para o investidor o lastro, que é regulado, uma estrutura segura, e ela emitir o token para o mercado. Eu sou tecnologia, eu sou plataforma no final do dia. Né? Então, assim, acho que tem algumas coisas que eu olho o futuro dali que vai ser diferente do que eu estou fazendo hoje. Mas é importante eu conseguir verticalizar hoje, rodar tudo isso, mostrar para o mercado esse potencial na prática, para que a gente possa continuar evoluindo e melhorando o produto e, de fato, usar o blockchain para ou desintermediar o mercado, ou ter mais eficiência, mais segurança, também de um lado. Né? Eu tive umas conversas com a B3 ano passado, e a B3 falou assim, poxa, a gente do mercado, então tá tudo aqui. E, assim, os encanamentos, eles ficam velhos, né, Brian? A gente que investe em startup, investe ou conhece, startup, a Sim, tecnologia vai mudando. claro. Novos encanamentos podem ser criados, e se o dono do mercado não prestar atenção, na hora que ele vê, a tecnologia ela atropela muito rápido, né? Sim, sim, exatamente. Você comentou antes, tipo, que você veja talvez um futuro onde que o B3, os B3s do mundo não são mais necessários com a tecnologia de blockchain, com todas as regras sendo dentro do blockchain. Dentro do blockchain. Só que para isso a gente depende a regulamentação tem que avançar. É Sim. importante a CVM, a SEC, a coisa andar. Quando a gente fechou o deal do investimento da LIC, a gente tinha opções de VCs e tinha Uhum. estratégicos. A gente escolheu os estratégicos justamente porque, em uma agenda com o regulador, eu, LIC, sou muito fraco. Eu nem Uhum. regulado sou. Eu sou uma startup, eu sou uma fintech. Um Itaú, uma Oliveira Trust, eles podem me ajudar como sócios hoje do negócio a empurrar o regulador, porque eles conseguem lá dentro e falar, ó, quero fazer isso dessa forma e eu estou dando aqui o meu CNPJ para o regulador que eu vou fazer direito, porque eu sou regulado. Se eu fizer errado, regulador, pode tomar a minha licença. E eu não quero porque... Uhum. Então, a gente trouxe estratégicos para dentro do negócio para ajudar a gente com essa agenda de regulamentação que tem que andar também, porque senão a gente fica sempre em um gray zone, e o gray zone Uhum. é bom para você começar um negócio, mas para ele crescer Uhum. e ganhar escala, a regulamentação, ainda mais nesse mercado que a gente está falando, que é o mercado de capitais, é Uhum. fundamental, né? Você entender Fundamental, isso aí também. fundamental. Com certeza. Aqui na Xseed a gente vê isso 100% a necessidade de regras, uma boa regulamentação. A gente sempre trabalhava muito com a CVM sobre esse ponto, porque é só assim que você vai escalar um mercado robusto e saudável no longo prazo. Exato, exatamente. Eu sofro igual, só que, assim, obviamente que crowdfunding já está muito mais avançado, porque já existe uma norma, já teve né, a Uhum. mudança da norma a tokenização ela tá em um sandbox, né? Tem um sandbox, Uhum. Sim. e que eu acho que está andando, assim. A gente tá numa inovação aqui, Brian, muita inovação. É um mercado muito novo. Uhum. Então, assim, se a gente olhar isso daqui 3, 4, 5 anos, pode ser muito grande, pode não ser nada, Uhum. é muito diferente do que eu estou pensando ou que eu estou executando agora, né? É, Então, mas é como você descobriu com outras empresas anteriores, tipo, você vai concentrar alguma coisa, você vai focado, mas você fica sempre alerta. Pode surgir alguma coisa que você repara que aqui onde que tem negócio, aqui onde que tem oportunidade, mas você nunca se sabe, né? exatamente. A gente nunca tem
Não tem receita de bolo, né, Brian? Não Não, tem. mas falando nisso, e voltando um pouco mais sobre as lições que as pessoas podem aprender de você, eu tinha curiosidade se tem alguma coisa, você olhando para trás, para a sua carreira como empreendedor, se existe alguma coisa que você gostaria de ter sabido antes de começar, quando você estava começando a empreender. Talvez tem várias coisas, na verdade, mas se você poderia, talvez, algumas coisas que, se alguém tivesse me falado isso antes, ia me poupar muito tempo, muito dor. É, assim, Brian, tem uma coisa que eu aprendi muito na prática desses anos, é tomar uma decisão rápida. Cara, se não está funcionando, você tem que Desculpa, acho que picotou quando você falou. uma das coisas que eu aprendi nesses anos, assim, que eu levo muito pro meu dia a dia hoje, é tomar decisão rápida Tomar uma naquilo decisão que não está rápida. funcionando. Ah, Que é tá. geralmente uma dificuldade que a gente tem, né? Porque às vezes a tomada de decisão rápida, às vezes ela não é fácil para a gente, né? Porque a gente está ali nas nossas convicções. Então, assim, eu aprendi, e qualquer decisão, se não está funcionando, você como empreendedor tem a obrigação de tomar a frente e tomar uma decisão rápida daquilo que não está funcionando do jeito que deveria ou do jeito que você acha que deveria. Lá atrás, talvez eu batia muita cabeça e tentava e queria, sabe? E hoje eu vejo que a gente tem que ser muito mais frio em algumas decisões como empreendedor, porque é assim que é um negócio. Empreender é um negócio. Uhum. Assim, você não está brincando, não está. Então, assim, então, acho que o empreendedor tem que tomar uma Mas, decisão rápida, ele tem que ter mas essa postura. aprofundando um pouco mais nisso, porque é uma coisa que você já falou, lógico, e muitos empreendedores de sucesso já falam, que é persistência, a importância de persistência. E às vezes a gente encontra com esses aparentemente contradições, né? Mas assim, tem esse negócio de tem que ter persistência sim, mas você também está falando que tem que ter esse olhar frio para o negócio, não ficar muito apego, né, no negócio e saber, como você falou, tomar decisão rápida em que não está funcionando. E lógico, como você falou várias vezes, não tem receita de bolo, mas se você poderia, talvez, tentar explicar um pouco mais, como você sabe, tipo, tomar essa decisão de, tipo, cara, não tá dando certo esse negócio aqui, e é hora de parar e tentar outra coisa, e quando você sabe que, cara, não, acho que a gente tem que continuar focado aqui, vai dar certo sim, vamos continuar persistindo aqui. Eu sei que, lógico, não tem uma receita de bolo, mas não sei se você podia pensar em voz alta para os empreendedores, como que isso funcionava para você no passado. Não, eu não consigo traçar uma receita de bolo, né? Assim, talvez, é, mas a tomada de decisão rápida não necessariamente é você desistir do negócio ou você mudar o rumo do negócio, né? Às vezes, decisões do dia a dia da companhia, como a gente está lidando com uma startup que ainda precisa se validar, você não tem muito tempo, né? Você tem que ir tomando decisões rápidas e ir encontrando o caminho que vai escalar, né? Então, assim, são mais micro decisões que, às vezes, olhando Daniel, que no passado eu deixava passar e ia empurrando, seja por qualquer motivo, de falta de experiência, de, meu, puta, para que eu tô deixando se eu sei que não tá dando certo, se eu sei que não tá funcionando, que eu tô esperando um milagre? Não vai ter um milagre. No final do dia, a gente que já tem um pouco mais de bagagem, não existe milagre, existe só uma coisa, sentar, né, sentar na cadeira e trabalhar, e fazer acontecer, né? Uma coisa, então, assim, quando tem alguma coisa que não está andando bem, Brian, e é difícil falar porque eu posso dar um exemplo da Leak, mas o da Leak não andar bem é diferente do outro startup, mas é você ter um pouco do feeling de que você está indo por um caminho que não está funcionando, e você tem que tomar uma decisão rápida de ou muda o caminho, ou muda as pessoas do time, ou muda o cliente, ou muda. Você tem que ter essa frieza na tomada de decisão, que é muito difícil, é muito difícil. Eu, no passado, tinha muita dificuldade em tomar algumas decisões, seja por insegurança, seja por, às vezes, estar perdido, assim, mas você tem que ser mais pragmático em algumas decisões. E aí, essa tomada de decisão rápida, ela casa muito com uma coisa que eu vejo, que eu tenho, acho que é o principal dentro do que eu executo, que eu não posso perder, a velocidade em criar as coisas e validar as coisas. Eu brinco que o que é ali que tem hoje, Brian, de diferencial perante um Itaú, um BTG, uma XP? Cara, os caras têm mais dinheiro, os caras têm mais marca, os caras têm mais cliente, cara, são imensos. Ali que é uma fintech pequenininha. Só que eu tenho uma coisa que eles não têm, é a velocidade de execução.
Eles não têm. E eles não vão ter. Só que se eu perco a velocidade de execução, aí que eu tô lascado no meu mercado. Então, e Você a velocidade de perdeu qualquer retorno, vantagem competitiva que você tinha. cara, a principal vantagem competitiva de uma startup, na minha visão, é a velocidade em executar, aprender, mexer, executar, aprender e mexer. E esses grandes, quando você está empreendendo no mercado que já tem players ali bem estabelecidos, eles não têm. Essas grandes companhias, elas têm dentro delas o anticorpos contra a inovação. Ela briga dentro dela para conseguir inovar. Ela não pode tomar riscos que você, startup, pode tomar. Então, você tem alguns diferenciais que a gente tem que usar muito a favor. E a melhor maneira de usar isso a favor, que eu vejo, é executar rápido. Cara, executa rápido, valida rápido, aprende rápido, executa de novo. Isso é tão clichê, Brian, mas entre o executar isso de fato e o ficar na teoria, tem uma distância enorme, cara, se a gente for olhar. Porque eu vou dar um exemplo da Bitcoin Trade, tá? Essas coisas do dia a dia que eu acho que fazem no final o sucesso ou não também. Quando a gente foi lançar a Bitcoin Trade, a gente falou, cara, a gente tem que lançar rápido. Que só tem duas plataformas, elas não estão funcionando, e tem mais um monte de gente que a gente está vendo que vai lançar também. Aí a gente caiu no primeiro dilema, Brian, de produto. Cara, mas não dá para fazer em 4 meses o responsivo e o desktop. Eu falei, então faz sem responsivo. Cara, você concorda que nos dias de 2017 já era tudo mobile? Meu, que decisão de maluco, Daniel. Você vai sair sem responsivo? Cara, todo mundo usa o negócio no celular. Eu falei, cara, mas é mais importante eu entrar com o desktop e entrar, ser o primeiro, resolver uma dor que está muito latente ali, por mais que eu não resolvi toda a dor, do que eu não entrar com a plataforma em outubro, ter entrado em fevereiro com responsivo, ou dezembro com responsivo, e perder o time. É uma decisão tão sutil, mas que ela poderia ter um impacto gigantesco se eu falasse, ah, não dá para entrar sem responsivo. Cara, eu preciso fazer responsivo e desktop, que é o perfeito, que é o ideal. Mas, cara, o executar rápido não é o perfeito, né? Não dá para ser perfeccionista, então. É. Exatamente. Então, assim, são decisões do dia a dia, Brian, que é difícil tomar, cara. Eu lembro que a gente discutiu um dia inteiro. Pô, mas a gente tá maluco, a gente vai sair sem responsivo, sem aplicativo. Cara, nem todo mundo hoje está no celular. Eu falei, gente, mas ou a gente sai sem, mas sai, e daqui um mês, dois, a gente entra com responsivo, ou a gente não sai e vai entrar lá em janeiro, fevereiro, e a gente pode perder o time. E são decisões que parecem pequenas, mas que são decisões do dia a dia de uma startup, muitas vezes, e que se você não executar rápido, se você não pensar rápido, você não consegue atingir o objetivo ali. Muito Então, legal. Daniel, qual é a importância de você nesses jornadas de tomar decisão rápido e tudo isso, de conversar com outras pessoas, ou com seus sócios, ou com conselheiros, ou com pessoas do mercado, assim, não somente para ajudar você na tomada de decisão, mas sobre você falou sobre ter o senso, né, ter o senso que você está no caminho certo ou não. Às vezes isso pode ser difícil, especialmente quando você está focado, muito, muito focado em desenvolver o produto ou o negócio e tudo isso. Qual tem sido a importância para você de contato com o mercado, contato com outras pessoas, essas conversas para ajudarem a desenvolver esse senso que está encaminhando para o sucesso. Não estou assim à toa gastando minha energia. Tem caminho aqui para sucesso ou não? Tipo, cara, acho que aqui é um dead end. Aqui não vai para lugar nenhum. A gente tem que reconsiderar o que a gente está fazendo aqui. Brian, outra coisa que eu costumo falar muito, eu digo, eu, Daniel, eu penso cara, ninguém sabe tão bem a minha dor quanto eu. Ninguém, cara. Não adianta eu querer transferir a minha responsabilidade esperando de um mentor, esperando de alguém do mercado, dizer, ah, Daniel, o caminho é aqui, ó. Porque essa pessoa não está no nosso dia a dia. É igual você também, como empreendedor, ali, você sabe todas as dificuldades do teu negócio. Então, uma coisa que é bom empreendedor, e aqui é não tentar transferir para o próximo aquela decisão, que tem diferença, né, entre você, tudo bem, eu vou conversar com o Brian sobre o mercado, vamos tirar insights, mas, cara, eu não estou chegando para o Brian e falar, Brian, eu vejo muito isso, muitas pessoas me chamam, Daniel, me ajuda com isso aqui, o que você acha disso? Mas, gente, eu não faço ideia, não estou no dia a dia do teu negócio, é um mercado diferente, não é assim que funciona, né? E eu vejo alguns empreendedores
naquela ânsia querendo transferir a responsabilidade para um mentor, para um fundo. Eu sempre falei da minha experiência inteira, o fundo quando entra, ele entra para te ajudar, entra, mas ele, cara, ele não entra, a operação para você, você só aumentou o teu problema, porque agora você tem um sócio que quer o capital de volta e com um belo de um ganho, né? Esse é o papel do fundo. O fundo, ele não é amigo, ele não é tá lá porque gosta do Daniel. Então, não é que você, quando você faz um funding, cara, eu não resolvi o problema, eu aumentei. Agora eu preciso. Bem, agora eu tenho dinheiro, legal, é lindo, maravilhoso, saiu na notícia lá, mas acabou o Huawei, cara, eu tenho que sentar aqui, eu tenho um puta problema, que é fazer isso aqui dar certo, né? É, é, então, assim, mas é bom conversar, é bom conversar com o mercado, eu converso bastante com as pessoas, mas eu dificilmente eu tento passar para o outro algumas decisões que o outro não acompanha, não sabe, Brian, é difícil, cara, eu penso um pouco diferente, assim, já fui mentor no passado de algumas startups, e eu tinha uma dificuldade enorme de ajudar, porque eu falo, gente, eu não sei o teu dia a dia, eu não sei o teu negócio, eu não sei o que você está passando, eu tenho que ficar um mês na tua empresa para te ajudar. Aí talvez eu consiga te ajudar, porque eu tenho que estar vivendo isso, eu tenho que estar respirando as suas dores Sim. de fato. Não, É, cara, acho que tem um grande aspecto de sinceridade e honestidade em que está falando de, tipo, tem pessoas que no mercado, né, que se chamam de, tipo, eu sou o smart money, né, que sabe de tudo, e você me botando no seu cap table, eu vou te dar o segredo, né, o segredo para o sucesso e tudo isso, porque eu já fiz sucesso com isso, mas acho que o que você está falando faz mais sentido, como eu falei, me parece mais honesto de, tipo, o fato é que sem saber todos os detalhes que você está vendo, minha opinião, o output dessa opinião não vai valer muita coisa, não porque eu está desconsiderando, nem considerando um monte de inputs que eu não tenho para tomar uma decisão certa. exato, exato. Assim, mas tem coisas que te ajudam, por exemplo, outro dia eu conversei com um dos founders do Ebanks, né? Porque o Ebanks, na rodada que a gente fez, o fundo da Honey Island que entrou é dos founders do Ebanks. Afonso, né? O Afonso e o Wagner, eu conversei com o Wagner, inclusive. Hum. Foi um papo muito bom ali, porque o Wagner me falou a relação do Ebanks com o regulador. Só que assim, eu não transferi para o Wagner, me ajuda com a CVM aqui. Eu falei o que eu estava fazendo e da onde as ideias que eu estava tendo aqui, e ele só me ajudou a validar. Ou seja, a ajuda dele foi só, cara, eu faria a mesma coisa. Ou eu fiz algo muito parecido. Mas o approach dele é diferente. Eu não cheguei pro Wagner, cara, eu não sei o que fazer. O que que eu faço com a CVM? Ele falou, Daniel, eu não sei também. Não sei, Então, mas se eu falo, Wagner, cara, eu fiz isso, isso e isso, estou fazendo isso. Então, acho que é muito mais essa troca eu acredito. Agora, aquele empreendedor que realmente vou lá e vai me ajudar a descobrir o segredo do meu negócio, cara, isso não existe. De fato, isso não existe. Assim, pelo menos Igual, na minha trajetória, tá, falando, Brian? falando sobre isso, foi outra pergunta que eu tinha para você, que você falou que sobre o que muitos empreendedores fazem que você não faz, mas não sei, você tem coisas que você vê muitos empreendedores fazendo, além do que você mencionou, mas erros comuns ou coisas que eles estão fazendo que, assim, você aprendeu na sua experiência que, cara, não dá certo assim, ou não funciona isso, mas você continua vendo empreendedores fazendo? Cara, eu sou muito, talvez eu sou muito low profile, assim, cara. Eu sou um empreendedor que sento na cadeira de trabalho, tá? Então tem coisas que eu não faço. Eu não fico em evento. Dificilmente eu gasto energia com evento. Não tô falando que evento não é bom, tá, Brian? Acho que vai, mas eu gasto meu tempo 100% pensando no meu negócio, no meu mercado, naquilo que eu estou empreendendo. Que aí a gente vai talvez falar de foco. O foco, é, então assim, eu não converso muito com empreendedores ultimamente. Ainda mais quando eu estou num negócio novo, Brian, com a Leak aqui, que me requer muita energia para validar. Cara, assim, o Daniel, como empreendedor, é focado, é trabalho, 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 e tentando fazer acontecer, e tentando descobrir os caminhos, aonde está entregando valor ou não. Vai muito daquilo que eu falei, executar rápido, validar rápido. Eu acho que eu tenho uma, uma coisa eu acho que eu consigo fazer bem, Brian, é fazer o time executar rápido. E isso faz uma diferença absurda na hora que eu vou tomar a decisão, o próximo passo. Porque tem sim o feeling do empreendedor, acho que o feeling está em todos nós como empreendedor, mas nada melhor do que você executar
e na prática sentir o que funciona e o que não funciona. Aonde você entrega valor, aonde você não entrega valor naquele mercado. Acho que o input da parte prática de você empreender, para mim, é o maior input que o empreendedor tem. Fora isso, acho que tem outras coisas, mas se o empreendedor puder sentar a cadeira ali no negócio dele e ralar muito, porque ele não vai ter as respostas de ninguém, a não ser ele empreendendo, ou a não ser outro exemplo, Brian, você quer me ajudar? Cara, fica do meu lado aqui um mês. Com certeza o Brian vai conseguir me ajudar, porque ele é um empreendedor, ele vai... Agora, eu marco um papo, Brian, me ajuda com o negócio aqui? O Brian fala, Daniel, nem sei, não conheço, cara, o teu mercado, não conheço o teu... Totalmente fora de contexto. É É, difícil, cara, é é. difícil. Não tô falando que isso não tem valor, tá, Brian? Acho que tem sim valor essas trocas, mas vai muito, depende da expectativa que o empreendedor tem. Aqui você falou, vou lá falar com o Romero do Buscapé, vou lá falar com um outro empreendedores. Cara, vou falar com o Daniel. O Daniel já fez 2 exits, já está na quarta. Bicho, eu não tenho a solução para o teu negócio. Eu posso ter se eu sentar aí, trabalhar, executar junto com você, entender e a gente vai discutir isso junto. Posso te dar insights de dia a dia, de tomadas de decisões, mas eu acho que... Não, eu acho interessante, inclusive, também, eu acho que super verdadeiro o que você está falando, e também se casa um pouco com a gente vê aqui na Exceed também, de pessoas, lógico, eles valorizam o smart money e tudo isso, o smart money tem um valor e papel, mas para entender o que é smart money de verdade, porque o smart money, um cara que fala que é smart money, mas só dá um pitaco uma vez por mês, não vai adiantar muita coisa, né? Tipo, vai aparecer numa reunião de 1, 2 horas cada mês, não vai ajudar muito a avançar o negócio. E como você falou, se ele está sentado de lado de você, pelo menos várias horas durante cada semana, tudo isso, aí tem a capacidade de sim ajudar. Mas o cara, como você falou, o cara que não sabe do seu mercado, não tem nenhuma experiência no seu mercado previamente, depois te vai dar um pitaco uma vez por mês, não vai resolver o problema. Às vezes ele vai vir, Brian, com uma teoria, cara. É legal a teoria. Vai vir com uma frase É, de efeito, vai vir com um texto ali, uma teoria ou algo que funcionou naquela startup, mas não significa que vai funcionar na tua. Eu acho que um ponto, tentando também dar mais poder, mas qual que é a saída? Cara, monte um grupo de founders complementares. Isso acho que faz uma diferença enorme no teu negócio, porque o founder complementar vai te ajudar, porque ele está no teu dia, ele tá no dia a dia do teu negócio. ele vai trazer um olhar diferente do que teu. Isso. E ele é founder, ele está no dia a dia, ele está respirando junto com você, ele está muito mais Skin in engajado the do que game. É. qualquer grande empreendedor no mundo que possa chegar e falar, vou te dar pitaco, Daniel, eu vou te dar minha Uhum. opinião. Então, acho que ter founders complementares é super, super importante para o empreendedor. Quantos sócios você tinha nas suas empresas de sucesso? A EasyLike eu tinha 4, era eu mais Tá? 3. A Bitcoin Trade eu tinha 4, era eu mais Aham. 3. Ali que nós somos em 3 founders. Uhum. E a Aldous E os Games vários investidores, é. é ali que tem o Itaú, ali Eu tem o aí. Itaú, que é através do Kinea, tem a Oliveira Trust e a Honey. Sim. A Aldous Games, que foi a primeira, era eu e o Bernardo, eram os dois. Uhum. Eu acho que a Bitcoin Trade para mim foi o melhor, talvez dos todos, a melhor composição de sócios que eu já tive. Eram Legal. 4 sócios bem diferentes em questões de skills, de pessoas, Você é funcionou. formado em programação? Você é programador por treinamento? Eu fui programador há 20 anos atrás, já não programo Entendi. há tempo. Quando eu trabalhei no Santander, eu era desenvolvedor. Então, eu Entendi. consigo lidar com um time de tecnologia muito fácil. Embora não Você fala programe, a linguagem. mas eu sei exatamente. Eu consigo saber quando eles estão me enrolando. Legal, cara, legal. Legal. Cara, eu acho que foi um papo excelente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que eu, pessoalmente, aprendi muito. Eu não sei se você tem mais talvez uma mensagem final para os empreendedores que estão escutando. Que isso, Brian. Eu que agradeço o convite de novo. Espero ter contribuído aí um pouco com troca de informações, Com conteúdo certeza, e cara. história. Do mais, eu acho que se eu pudesse dar um recado para o empreendedor, senta na cadeira, e trabalha, e executa, e faz acontecer. Tá na tua mão no final Uhum. do dia. Preserva o teu equity, que equity vale muito. E, cara, e executa. Executa. E a gente vai ouvir, a gente tem que ser persistente, a gente vai ouvir muito não, muita coisa não funciona no primeiro momento, e ser inquieto, cara. Até hoje, Brian, assim, eu olho o produto da Leak e falo pro meu time, ó, não tá bom, não tá bom, tá faltando coisa. E falo, eu vou continuar olhando sempre, dizendo, ó, não tá bom, porque o dia que tiver bom, vai vir um outro e vai fazer melhor,
E aí, então, assim, essa inquietude nossa é importante para a evolução do negócio quando a gente está empreendendo em algo tão inovador que você não tem nem, às vezes, aonde se espelhar, né? Mas acho que é isso aí. Obrigado, Cara, Brian, muito pelo legal. convite. Daniel, muito obrigado, cara. Daniel Coqueri, de Leak Assets, foi um grande prazer receber você aqui no Exit Talks. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Brian. Obrigado, viu, Brian? Sou Brian Benioff, diretor na Exceed. Espero que você tenha gostado desse episódio da Exceed Talks. Para não perder próximos episódios, dar aquele seguir no seu aplicativo de podcast e procura Exceed online nas redes sociais e em nosso site, exceed.com. A gente se vê no próximo episódio.